sejam bem-vindos a mais um podcast maravilhoso. Eu espero que você aí de casa esteja maravilhosamente bem e preparado para mais um papo delícia. Mas antes de tudo, tem muito tempo que eu não pergunto como que o Paulo tá. Ana, eu tô com muita saudade de você, Ana. Viu? Mas Nós eu tô me estamos sentindo corrida, né? muito, assim, desprestigiada. Você tá tão bonita, Ana. Você tá na make pura. Olha só, são duas mulheres... me arrumou hoje, Não, tá? hoje o destino me atrapalhou. Vou falar com vocês, tá? Eu sempre tento fazer uma make, mas hoje eu tô assim, de carão, só com o gloss que tava no carro, porque a nossa vida tá muito corrida. Mas eu falei assim, hoje eu não vou deixar de nesse lugar sair. O bebê nasceu, eu tô aqui, porque a nossa convidada é muito especial, não é? Com toda certeza. E antes da gente já começar o nosso papo, que vai ser delicioso, eu quero te lembrar de se inscrever no nosso canal, não custa nada e ajuda muito o nosso trabalho. E é claro que acompanhar todas as nossas redes sociais, principalmente o nosso Instagram, porque lá você vê corte, você vê novidade, você tem caixinha de pergunta e vê a nossa agenda da semana pra você ficar ligadinho e não perder nenhum papo. Então, é isso, eu tô de olho. Gente, tô de olho no vocês, Tô tá? de olho também, hein? Tô de olho também, hein? Menina, teve negócio lá que teve 600 1 milhão, mil, não sei o quê, visualizações. E aí eu pergunto, cadê os 600 que não apertou nem no inscrever? Isso mesmo, vamos inscrever no nosso canal, mas a gente está crescendo, graças a Deus, com a sua ajuda, com os compartilhamentos, a gente está crescendo, a gente está muito feliz com toda a repercussão que o programa vem tendo e principalmente com as aulas, com os aprendizados que a gente vem tendo aqui. Tem uma semana, tem mais de uma semana que eu não vejo a Ana, que a gente não gravou semana passada pela correria, e assim, quando eu sentei aqui hoje, eu falei, que delícia estar aqui. Eu sinto que vai vir coisa boa e a nossa convidada de hoje é maravilhosa. Graças a Deus eu vim maquiada, porque vai ter make no papo, assim. Vai ter glow up, e ela chegou parecendo uma rainha. Atenção, produção, foquem mais na Ana hoje. E na convidada, porque eu não tô boa, não, porque essa convidada é muito especial. Tenho o prazer de conhecê-la já há algum tempo, acompanho a carreira, acompanho a história, e agora, nos bastidores, soube um pouco da história de vida também, que eu não sabia, e é encantadora. Seja bem-vinda, Sara Costa! Ai, gente, me senti agora, tá? Eu que estou, assim, me sentindo privilegiada de estar aqui com vocês, duas lindas, e que são mulheres, né, que têm história também. E eu adoro, tô muito feliz de estar aqui. Amei o convite. Ai, Sara, obrigada. Sara é mãe, Sara é empresária, Sara é cantora, Sara é influenciadora, enfim, Sara é tudo. É o famoso 1001, né? Famoso que a gente ama aqui. Sara tem uma história linda, uma história de vida linda e uma história, eu acho, que vai inspirar muitas mulheres. Com certeza. Né? Eu acho que essa é a nossa missão aqui no programa, o nosso objetivo e a nossa missão, sabe, Sara? Quando eu e a Ana, a gente teve a ideia de fazer esse programa, era justamente para trazer pessoas como você, assim, pessoas inspiradoras, pessoas que transformam realmente, que transformaram a vida. Lógico, você vai conversar um pouquinho com a gente, que podem transformar e tocar a vida de outras pessoas, né? E tocam de verdade, né? Sim. E eu falo assim, olha, um dia eu estava do outro lado e fui tocada por alguém que estava falando algo que me tirou da escuridão. Uma vez, eu, num momento de depressão da minha vida, eu ouvi uma frase. E isso no YouTube há muitos anos atrás, 10 anos atrás. E falava assim, uma mulher falava essa frase: existe um tesouro na dor. E eu estava no momento mais triste da minha vida. E eu ouvi essa frase: existe um tesouro na dor. Eu falei, poxa vida. E aquilo me trouxe, assim, uma reflexão. Um tesouro na dor, né? E o que eu te falo? Muitas pessoas estão lá do outro lado. Muitas mulheres estão nos assistindo agora. Com certeza. E, às vezes, sem vontade mesmo de reagir. Porque eu falo que a depressão, a tristeza, a ansiedade, que é o mal do século e cada vez mais tem crescido muito, até em adolescentes. Sim, né? muito. Muito. Cara, e às vezes não tem a iniciativa de começar algo para mudar aquele quadro. Sim. E às vezes você assiste um podcast e ali é o lugar da mudança. A sua viradinha de chave, né? Vira a chave. E isso aconteceu comigo no passado, há 10 anos atrás. Eu precisei passar por tudo que eu passei, porque eu acredito no processo. Sim, com acredito certeza. que
tudo que acontece na nossa vida não é por um acaso, é um processo, uma caminhada, onde a gente vai amadurecendo conforme vamos caminhando, e dentro dessa caminhada existe as tragédias das nossas vidas, sim, né? Sim. Minha avó usa um termo que fala que é cada um no seu canto, sofrendo seu tanto. Então, cada um de nós temos um pouco de história para contar. Com certeza. De tristezas, de decepções, de dores, de luto, de traição. Então, cada mulher que está nos assistindo hoje tem algo dentro dela. Com certeza. E de superação, né? E aí superação, vem, né? a virada de chave. Exato. E você entender que aquele momento difícil que você está passando hoje, ele não te define. Ele não pode definir a sua vida. Ele é um processo. Eu sempre falo assim, olha, independente de religião, eu sou uma mulher que acredita muito em Deus. Sim. Acima de qualquer coisa. E eu falo que o deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Isso. E é uma escola. Quantas vezes a gente está passando por um momento difícil e você fala assim, será que Deus não está me vendo? Com certeza. A minha dor está tão intensa, o meu sofrimento está tão grande, será que Deus não está me vendo? E eu sempre uso essa parábola que o professor, quando ele está dando a prova, ele não conversa com o aluno. Ele se mantém em silêncio. Isso. Né? Por quê? Porque você está passando por um momento de aprendizado e você precisa ficar atenta. Então, depois de tudo que eu passei, eu acho que eu olho hoje para as coisas que acontecem na minha vida e falo, cara, eu estou passando por um momento difícil, mas eu sei que eu vou aprender muito com tudo isso. É uma passagem. E lá na frente, eu vou entender o porquê não aconteceu. Hoje, eu não me frustro mais, Paula, quando eu recebo um não. Quando algo não dá certo. Cara, eu olhei e falei assim, não deu certo. Eu falei assim, é porque não era para dar. Quando você me mandou uma mensagem, Sara, vamos mudar o horário? É porque não era para ser. No meu pensamento, é esse. Eu comprei a minha casa tem 1 ano. E muita coisa deu errado, cara. E a gente começou a olhar uma casa aqui, uma casa ali e tal. E a gente, num momento assim, e nada dava certo. Nada dava certo. Só que eu já tinha passado por tudo, que eu vou contar pra vocês. Mas assim, eu já tinha passado por tudo, então eu já tinha uma maturidade melhor que o meu marido. Que ficava muito assim, não, mas a gente estava no gol ali e não deu certo. E eu falava assim, é porque não era pra ser. E aí ele sempre, ai meu Deus, e não deu certo e tal. E aí quando eu encontrei a minha casa, que é a casa que eu moro hoje, quero até convidar vocês pra ir lá depois. Vai ser um prazer, hein? Tomar um café comigo. Eu geralmente tomo uma cervejinha. Um drink, mas se vocês não beberem, não podem, a gente toma um café. Toma drinks também. E aí, no dia que a gente foi olhar a nossa casa, que a gente, cara, eu tinha muita vontade de ir pra Lagoa Santa e pegar essa vidinha mais interior, mas que o tem interior tudo, pertinho, né? Pertinho, que tem tudo. É só uma vibe, assim, que você tá mais longe, você também tá perto. Ai, lá é delícia. E aí a gente tinha um amigo corretor lá e ele foi levar a gente, levou a gente em algumas casas e eu não gostei de nenhuma casa. E depois ele falou assim, olha, tem uma aqui, já que a gente tá nesse condomínio, eu vou mostrar vocês uma casa ali. E essa casa, eu acabei de captar ela. Quando eu desci o carro, eu falei assim, essa casa é minha. Era pra ser, era pra Entende? ser. E aí, sabe o que eu entendi naquele momento? O porquê tudo deu errado lá atrás. Não, isso é muito legal, Porque era porque processo, eu né? compartilho exatamente desse pensamento, tipo assim, e quando a gente entende que a vida toda é um processo, nunca tipo, é um momento, passei um momento de processo aqui, agora acabou a vida, só alegria, não. Então, quando você entende a partir do primeiro momento que a vida é feita de processos, e você aprende a digerir isso de uma forma mais, tipo, pô, tô passando por isso. A viver o processo. Viver. Em vez de se vitimizar no processo, é leve, tipo, porque não vira uma coisa tão... Fica mais fácil. Você olha assim, eu estou passando por um momento difícil. E às vezes você tá no casamento. Quantas vezes? Eu tô aí com, sei lá, quase 9 anos de casado. Quantas vezes eu tive vontade de separar, gente? Não foi uma nem duas, não. Mas como eu entendo o processo,
muitas das vezes eu falava, cara, é um processo dentro do casamento. O casamento existe fases. Sim. E dentro dessas fases, a gente passa por fases bem difíceis. Mas se você talvez aguentasse mais um pouco, mudasse as estratégias, é porque é isso. Você tem que ter uma ligação de mais... abaixar um pouco o seu temperamento de raiva, de mágoa, de tudo, e olhar para um todo e falar assim, isso é importante para mim. Então, a minha família é importante para mim. O meu casamento é importante para mim. Agora, o momento que estávamos passando não é fácil. Não está sendo fácil, mas a gente precisa saber lidar com ele. Então, tem fases, né? E porque se você não aprende a lidar, a gente já começar com a história da Sara conhecer e entender de tudo é muito difícil e parece que nunca acaba. Parece que você tá sofrendo pra sempre. Exatamente. Pra sempre. Assim, nossa, eu sofro pra sempre. Não, é porque a verdade... Tudo dá errado comigo, tudo é não sei o quê. Só que, igual ela falou, muda a estratégia, muda a perspectiva, vira a chavinha, tenta enxergar de outro jeito. Você já viu alguma... Por exemplo, como o nosso público maior assistindo a gente são mulheres? Sim. Mas você já viu um perfil de mulher que ela tem um relacionamento todo conturbado, problemático, daí a pouco ela termina aquele relacionamento e ela entra em outro com as mesmas características? Sim, muito comum. É porque ela não aprendeu no processo. Sim. E quando você aprende no processo, você muda a estratégia, você muda a sua... Cara, eu não vou ficar com um cara que tem esse comportamento. Sim. Eu não vou me relacionar com um cara, porque na primeira saída você já fala assim... Não é pra mim. Porque eu já entendi lá atrás. Isso aqui não vai me pegar de novo. Entendeu? Isso aqui. Entendeu? Eu, por exemplo, quando eu me casei agora que já tem... agora, 9 anos. Mas assim, cara, eu olhei pro meu marido. Eu ficava de olho até a forma que ele tratava a mãe dele. Sim. Cara, eu ia na casa dele e ficava. Como que ele trata a mãe dele? Como que ele trata o pai dele? Agora, por que ele trataria diferente uma mulher que não deu ele à luz, que não cuidou dele, que não... Por que ele me trataria diferente? Sim. Então, esse cuidado da gente entender que a vida, a gente tem que entender o processo, aprender e mudar a rota. Com certeza. Para que as coisas aconteçam diferente. Com certeza. Quando aconteceu tudo comigo... Falando um pouco da minha vida, assim, né? A minha mãe, a gente morava no interior. Minha mãe teve a gente lá no interior. Vocês são quantos? Eu sou de Abricampo. Somos 3. 3? O Eduardo, o Wellington e eu. Você é mais novinha. Baixo. Ixi, a terceira menina. Nossa, a minha mãe não desistiu, assim, né? E aí, quando... porque lá na roça, porque a gente morava na roça mesmo. Roça. Uma casa, daí tantos quilômetros, outra casa. É mesmo? Terra, Mas você tem lembranças da sua infância? Não, porque assim? eu fui a única que vim com 6 meses. Entendi. Então, a minha lembrança foi depois de ir depois, né? Não de viver lá. Não convivi, não vivi lá. Mas lá, a minha mãe, com 2 filhos e uma neném, você não passa fome. Porque tudo se planta, você cria galinha, você cria arroz, milho, feijão, enfim. Tudo se ajeita ali. Então, fome, ninguém passa na roça. Sim. E minha mãe sempre uma mulher muito batalhadora, assim. Então, ela construía ali e fazia pra gente todas as coisas ali. O meu pai, sempre um pouco assim, né, mais inconsequente e tal. Ele vendeu tudo da terra da minha mãe e tal, não sei o quê, sem falar nada. Um dia falou assim, vamos embora. Estamos indo embora. E aí veio para Santa Luzia. Sim. Que é onde a gente morou. Eu morei no São Cosme, Palmital, uma região... Eu conheço ali, já não é tão no meio de Santa Luzia, mas aí meio BH, periferia. Não, é Santa Luzia, mas aí é periferia. É periferia de Palmital. E aí a gente foi pra lá. E aí, beleza. Quando chegou lá... Mas foi uma mudança bem radical pra sua mãe, né? Com certeza. E aí o que... Saída do interior, do da sossego. plantação, da paz, do silêncio. E vir pra uma região e totalmente... uma mulher praticamente analfabeta, porque sem estudo nenhum. Uma mulher totalmente submissa, porque naquela época... Era assim que funcionavam as coisas. E ainda é um pouco assim, mas né? imagina Principalmente naquela para as época mulheres de roça, do interior, exatamente. Há 35 anos atrás,
O negócio era pesado. Aham. E aí, quando chegou em Santa Luzia, a minha mãe ficou ali e tal. Meu pai sempre foi muito raparigueiro, mulherengo e tal, não sei o quê. E meu pai ia e gastava tudo que tinha, né, mulher e tal, não sei o quê. Com tudo menos e com quem realmente merecia. E a minha mãe sempre foi uma mulher de muita palavra. Uhum. E hoje eu olho pro que a minha mãe fez no passado e falo, cara, ela foi muito foda, porque uma mulher naquela época, eles nem falavam separada, era desquitada. Exatamente. Era muito pejorativo, né? Era um negócio meio feio. Muito à frente do seu tempo, então horroroso. sua mãe foi, né? Muito à Cara, frente. a minha mãe falou, como meu pai fazia muito isso, Sim. ia ficar 3, 4 dias sem voltar e voltar, não sei o que, não sei o que. Minha mãe um dia virou pra ele assim, e falou assim, olha, se você for, eu não vou te aceitar de volta. Sim. Só que aí ele achou que seria como das outras vezes. E dessa vez não era como das outras vezes. E a minha mãe foi e arrumou as coisas dele. Quando ele voltou, uns 3, 4 dias depois, ela entregou ele as coisas e não aceitou ele de volta. Então, ela foi muito à frente do Com tempo certeza. dela. Ela não Muito. tinha emprego, ela não tinha profissão, ela não tinha de onde tirar dinheiro. E é uma das coisas que a gente conversa, que a gente já teve oportunidade de conversar com pessoas que olham essa questão do direito das mulheres. A gente sabe que o abuso financeiro, né, que essa questão do domínio financeiro é uma das coisas que prende as mulheres Em e relacionamentos fazem abusivos. as mulheres aceitarem relacionamentos abusivos, né? Porque são mulheres que não se enxergam fazendo qualquer outra coisa, porque dependem, inclusive, financeiramente do parceiro, né? Sim, com certeza. Como que você com uma filha de 6 meses, Exato. 2 crianças, como você larga o marido? Você não tem profissão, você vai ganhar dinheiro com o quê? Sim, sim. Mas ela teve muita coragem. Aham. E separou do meu pai. E nisso a gente começou a passar por dificuldades. Então a gente foi miserável, assim. A gente não tinha nada dentro de casa. Então a minha mãe recebia a doação do sacolão, do que ia jogar fora. Minha mãe pegava e cortava a batata podre, a parte que... Sim, que tinha estragado. Então era assim. O açougue doava carne que ia... E minha mãe usava aquilo e tal. E aí ela foi. E recebendo sempre doações. Sim. E meu pai foi embora, voltou para o interior, se casou de novo. E minha mãe ficou ali. Mas ele não manteve uma relação com vocês, então? Então, Não. meio que foi e abandonou a família. Foi embora. Aham. A minha mãe conta que um dia ela foi no supermercado, uma mercearia Sim. que tinha perto da nossa casa lá. E lá ela entrou nos corredores e diz ela que começou a olhar tudo que ela precisava. Óleo, arroz, feijão, carne, biscoito, pão. Coisas essenciais. E aí ela não comprou nada, não tinha como. Sim. E ela voltou. E minha mãe, olha, sempre muito... com uma fé muito inabalável, assim. E diz ela que chegou em casa, ajoelhou e orou e falou com Deus que ela não queria mais receber doações. Que ela queria ganhar o dinheiro para sustentar os filhos dela. E dali em diante, ela começou a buscar alternativas. E aí, na sala da nossa casa lá, ela fez um espelho e uma cadeira. E ali ela começou ela aprendeu, autodidata, a arrumar cabelo. Perfeito. E aí ela começou... Ela lavava o cabelo da cliente no tanque, pra você ter ideia. Ela começou a escovar, cortar cabelo de homem, fazer barba, fazer tudo você pensar. Sim. Minha mãe trabalhava até meia-noite, 1h da manhã. Ela tem, Com 3 crianças correndo pela casa, brincando, e ela cuidando da casa. Eu falo que eu lembro que a gente dormia sem jantar. E aí, o que ela fazia? Quando ela terminava, meia-noite, assim, porque tinha gente, chegava do trabalho, ia lá escovar o cabelo e tal. E ela fazia uma sopa e ia lá pôr a boca da gente. Hoje eu falo com ela, mãe, se ela não tinha noção de quem tá dormindo não tem fome, tipo assim. Mas ela punha na boca da gente e batia pra gente engolir o negócio. E eu falava, mãe, quem tá dormindo não tem fome, né? Mas é aquela questão da culpa da mãe, né? Que aí vem aquela culpa, né? Porque eu tava trabalhando, não consegui dar comida pra eles na hora, mas agora eles... Agora dormiram com fome, então eu vou dar. Então aí ela fazia isso. Eu lembro do cheiro disso. É mesmo, Sara? De tão
de tão marcante mesmo que foi na sua vida, na minha né? vida. E ali foi um divisor de águas. Minha mãe trabalhando, a gente parou de passar dificuldades a ponto de receber doações. Uma vida muito simples, mas não precisava mais de receber doações. E minha mãe trabalhando de segunda a segunda, o tempo todo. E essa força veio da minha mãe. E aí a vida da gente foi mudando. A gente tem o Eduardo, né? Que é um cantor consagrado hoje, né? Mas naquela época a gente não tinha nada disso. Não, e até ser também, né? O trajeto dele até chegar à fama, que a gente sabe que o Eduardo Costa é um dos principais cantores da música do Brasil, assim, também. Mas, assim, o trajeto dele até chegar aqui teve muito apoio da sua mãe, né? Também, né? Porque a gente sabe que não é uma... A gente não fica famoso do dia pra noite, né? E o que acontece? Ainda mais na época que a gente tá falando. A gente não tinha disseminação de rede social. Exato. A gente não tinha esses artifícios que hoje pode ser que facilite. Não, e outra, naquela época, porque hoje você pode viralizar tocando um violão na sala da sua casa. Exato. Naquela época, para você se tornar alguma coisa, tinha que ter um investimento muito alto. Então, nem a minha mãe podia ajudar. Em nada. Era o talento porque não mesmo. Tinha como comprar nenhum violão. Sim. E ali a gente veio e tal, mas graças a Deus as coisas foram acontecendo, Deus foi abrindo as portas. Lá em casa todo mundo tem muita garra, assim, de trabalho mesmo. Então também, quando as coisas começaram a acontecer e eu fui tomando idade, já comecei a trabalhar, porque eu queria trabalhar, comecei a trabalhar muito nova e tal, porque a gente eu trouxe isso da minha mãe, sabe? Eu já queria ter as minhas coisas com 17 anos. Eu lembro que eu recebi uma proposta da IP Detergente. Eles lançaram um sabonete, acho que nem tem mais. E aí eles me convidaram, só que aí eu teria que ir para São Paulo para fazer um curso. Gente, só que não eu sei se você tá falando uma menina que morava lá no São Cosme e que não pegava nem assim, ir para São Paulo. Mas eu falei, eu vou. Aí minha mãe falou assim, você tem coragem de ir? Eu falei, tenho. Minha mãe também é muito corajosa. Minha mãe, o pau quebra mesmo. Ela deixou eu ir. E eu fui para São Paulo. Aí você foi trabalhar como modelo? Não, para IP, demonstradora. De promoter. Só que não era para trabalhar lá, não. Lá seria só o treinamento. O curso para ser promoter de lançamento, né? Não podia dar o curso por favor, aqui, né? Menina, onde a galera tava, onde vocês iam contratar, fiquei tipo uns 4 dias em São Paulo. Aí desci, eu lembro como se fosse hoje, desci na rodoviária. E aí, quem disse que eu tinha carteira de trabalho, precisava da carteira de trabalho? A mulher falou pra mim, falou assim, a sua carteira de trabalho? Eu falei, não tem. Ela falou, nossa, a minha carteira de trabalho é lá da Praça da Sé. É mesmo? Você tirou lá na hora? Aí eu falei, caramba! Fui lá na Praça da Sé e tirei a minha carteira. Sim. E aí ele foi, tá. Comecei a trabalhar, aí vim embora e comecei a trabalhar. Gente, eu trabalhava no Carrefour de Contagem, aquele lá do Trevo, lá da... Sei qual que é, sei. E eu saía lá do São Costa, Santa Luzia, lá, gente, assim, pra pegar 17 anos. 10 horas. 17 anos. Pra pegar o serviço 10 horas, eu tinha que sair 6 horas da manhã de casa. Era assim, mas enfim, eu sempre tive muita vontade de trabalhar, de ganhar minhas coisas e tal. Dentro disso tudo, foi passando as coisas, eu conheci o pai do meu filho. Sim. E... A Sara tem 2 filhos. Ela tem o Vitor, que ela não, é de 13. O Vitor é de 13 e a Valentina de 4. E eu tive a honra de fotografar o parto da Valentina. Gente, foi a bebê que eu... Gente, é impressionante a foto dela. Eu lembro que quando a Valentina nasceu, a gente ficou, eu e o pai e o Caíta, assim, olhando. E, de repente, ela abriu o olho. Quando ela abriu o olho, foi aquela coisa assim... Gente, mas o olho dela é muito claro. Eu juro pra Eram você 2 pitelonas, assim. Que eu pensei assim, não vai ficar. Baseado em quê? Que essa menina vem com o olho baseado azul. em você. Filha, mas não é. Você tá entendendo o azul. É o azul. Não é azul. É azul da cor do céu. O olho da Valentina é um azul. Eu vou tentar achar aqui no Instagram, vou mandar o link pra produção. Achei que eu quero foto. Eu vou colocar. Menina, é azul. E aí, é lindo. Não, já sabia que ia escurecer. Só que o contrário, foi clareando. Era um azul mais escuro quando nasceu, foi clareando, ficou um azul. É azul, assim. Delicinha de mamãe. Vamos achar uma foto aí. Mais linda. Mas vamos lá. E aí, beleza. Mas você casou com o pai do Vitor? Não casei. Quando você conheceu e namorar o pai do Vitor? Começamos a namorar e tal. Conheci ele, a gente começou a namorar. De repente, descubro, tô grávida.
Quantos anos? Eu tinha 20, 20 anos. Aí eu lembro que eu comecei a não me sentir muito bem. A gente namorava e tal. Eu falei, gente, tô estranha, não sei o que e tal. Aí um dia eu falei assim, a gente ia sair pra almoçar. E eu falei, vamos passar na farmácia, eu vou comprar o teste. E aí eu tenho paciência pra alguma coisa. Entrei no banheiro do restaurante. Eles falavam, antigamente você tinha que fazer com o primeiro teste. Isso era 3h da tarde. Aí eu falei, não, vou fazer esse mesmo. Aí coloquei lá um negocinho no banheiro. Só 2 rosas lá. Então você estava bem grávida. Eu tava bem grávida. E aí voltei pra mesa. Cara, minha cara condenava. Assim, ele falou assim, mentira. Eu falei, tô grávida. Ele falou, meu Deus do céu. E aí, só que ele já era do comemorar. Ele já falou, e tal. Comemorou muito. Sim. E eu, assim, agora contar pra minha família, meus irmãos e tal. Lá em casa, meus irmãos muito ciumentos. 2 homens, né? E aí contar tudo, enfim. E aí tive a gravidez do Vitor, que foi linda. Uma gravidez onde a gente curtiu muito. O pai do Vitor era muito presente, cuidadoso, detalhista. Então, teve vários momentos onde ele me surpreendeu, assim. Eu não tinha feito o enxoval dele, já estava lá com 8 meses, assim. E aí, um dia ele chega à noite... tinha aquela loja Baby. Lembra? Tem. Mas vamos falar um tempo atrás, há 13 anos atrás, era o maior. Era o maior. Era comprar maior. na Baby, era o auge. Era o auge. Mas nem sei, eu não tenho visto mais. Tem pequenininha, eu acho, agora. Mas na uma pequenininha aqui. Tem. Deve estar mudando de roupagem, deve estar mudando de nome. Era bem enorme. Enorme. E aí, o que acontece? Quando você chega nesses lugares, eles te dão uma lista desse tamanho. O menino vai usar... O menino vai usar as 3 primeiras linhas. E aí você E fralda, ele vai usar... E fralda? Gaze, coeiro, né? Catraíra. Sim. Eu sei, menina, que ele foi descendo do carro, sacolaiado, assim, e ele comprou tudo branquinho e verde. Toda coisa mais linda. Comprou o bebê conforto, o carrinho, tudo. Sim. Aí a gente, Vitor nasceu, ele assistiu o parto, foi parto normal. Sim. Aí já não foi, porque a da Valentina é bem complicado. Da Valentina a gente teve que correr um pouco. Foi mais conturbado. Do Vitor foi mais tranquilo, então foi um parto normal, rápido. Sim. E ele assistiu todo o parto, participou de tudo ali. Eu acho que já tinha coisas acontecendo no mundo espiritual, no que eu acredito, assim, em tudo aquilo, sabe? Porque foi uma vivência de 2 anos, mas muito intensa. E voltamos para casa com o Vitor, ele curou o umbigo do Vitor. Coisa mais linda. Então, a gente tem todas essas fotos, sabe? Fizemos tudo, assim. E Vitor fez 2 anos. Assim que Vitor fez 2 aninhos, Vitor fez em janeiro, em maio. Aí, em maio, a gente tinha comprado uma casa, imobiliamos a casa. E aí você já estava trabalhando, você já estava mais fixa, você? Não, aí eu trabalhava, eu estudava e trabalhava quando eu estava grávida do Vitor. Aí, assim que foi entrando numa certa idade da gestação, eu parei de trabalhar, porque eu trabalhava com negócio... Aí eu já tinha mudado de emprego já. Aí eu trabalhava com negócio de pegar peso, que era acabamento de casa. Eu tinha que levar mostruário. Entendi. De piso, essas né? coisas? De peças? Isso é pesado mesmo. É pesado. Puxado pra gestante. Então, tipo assim, rodapé. Sim. Eu tinha levado 20 modelos. Não, é pesado, então, E aí eu saí. E aí fiquei sem trabalhar nesse processo. E a gente comprou a casa, começamos a imobiliar a casa. Aí eu comecei a fazer enxoval, comprar aquelas coisas. Tinha um quarto na casa da minha mãe onde eu guardava guardanapo, toalha, não sei o que, que a traíra toda. Sim, foi fazendo literalmente um enxoval. Vivendo um sonho ali, né, junto com ele. E aí, quando a casa tava assim, com quase tudo pronto, já tinha os eletrodomésticos, já tinha colocado bastante coisa, só que ainda faltava algumas coisas. Ele, nesse dia, ele virou pra mim e falou assim... A gente conversando, ele falou assim, olha, eu vou dormir lá na casa. Sim.
porque já tá tudo lá e é perigoso alguém entrar e tal, não sei o quê. Eu falei, vai, dorme lá. Só que a gente tava brigado no dia. Sim. A gente tinha brigado. Uhum. E aí, ele tinha chegado, ele brincou com o Vitor no quintal da casa da minha mãe. E tava frio. E eu virei e falei, eu vou entrar. E a gente tinha brigado. Sim, sim. E aí você sabe como que a gente... Mulher, né? E coisas que a gente faz. E maturidade também. Tinha um monte de coisa envolvida ali. E eu, vou entrar, entrei. Aí passou um pouquinho, ele entrou também. Aí ele ia dormir lá. E eu peguei o Vitor no colo e fui despedir dele no portão. Quando chegou no portão, o Vitor, que ainda estava aprendendo a falar, né? Ainda essas falas, né? Que a criança... tem, o Vitor fala assim, dá um beijo na mamãe, papai, mas bem criança, assim. Sim. E a gente não se beijou. E foi a última vez que eu vi ele vivo. Bem, né? E aí, a gente não se beijou e ele foi embora. E eu entrei pra casa com o Vitor. Juro pra você que aquela noite foi uma noite diferente. Sim. Estranha. Mas eu não sabia de nada. Você não poderia adivinhar. Não sabia de nada ainda. Porque tudo aconteceu. Ele foi pra uma lanchonete onde ele foi... Teve um assalto? A um assalto. E aí ele foi baleado. Mas eu não sabia de nada disso. Então, as coisas já estavam acontecendo, já tinha acontecido. Você estava na sua casa, colocando o Vitor para dormir. É porque eles descobrirem quem é, entrar em contato. Isso tudo demora muito, né? Sim, com certeza. Não é igual a internet veio muito... Isso tem o quê? Vai fazer 11 anos. Sim. Então, naquela época, não era assim, né? Hoje uma coisa mais... quem é uma pessoa muito rápido, né? Aí, foi a noite inteira, eu não sabendo de nada, com o Vitor ali. Mas não foi uma noite comum pra mim, assim. Foi uma noite estranha. E quando deu 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, eu tenho uma enxaqueca crônica desde os 9 anos. E nesse dia eu tava com muita dor de cabeça. E aí eu tava deitada, assim, na cama, assim. E o telefone da minha casa tocou. Fixo. E, gente, telefone toca 5:30 Não tem ninguém falando. Coisa boa. Eu comentei isso com alguém esses dias. Eu falei, gente, lembra naquela época que tinha telefone? Depois das 10 e antes das 10 da manhã, se tocava, você falava. Porque era alguma coisa muito trem grave. ruim. O coração até gelava. Você falava, é coisa ruim que aconteceu. É muito engraçado isso, que tipo, a gente não tinha acesso a essa rapidez que você tá falando. É a mesma sensação que eu falei. Era isso. Na hora que tocou, eu só gelei, assim, na cama. Mas nem passou nada pela minha cabeça. Mas foi tudo muito rápido. Já peguei o telefone, minha mãe abriu a porta do meu quarto e falou assim, levanta, Sara. E me deu o telefone. Ela me deu o telefone, era a mãe dele. E ela virou pra mim e falou assim, olha, ele foi baleado e ele tá no Odilon Meres. Eu falei, gente, como? Ele saiu aqui de casa e tal. Há poucas horas, né? Sara, ainda não sei, não sabemos muita coisa e tal, sei que ele tá lá. Cara, eu não sei nem como eu peguei meu carro. Eu saí de casa, assim, sem... Eu não tinha norte, assim. E eu cheguei no Odilon Meres. Sim. Quando eu cheguei no Odilon Meres, a primeira coisa que eu ouvi é que o estado dele era o mais grave que tinha no Odilon Meres. E quando se trata de Odilon Meres, João 23... Quando você fala de estado mais grave... Você ser o mais grave. Você ser o mais grave, ali só tem... O Odilon é aquele do Lagoinha ali, né? Perto da igreja, né? Perto da igreja do Lagoinha. Do Lagoinha, do outro lado. Eu tava com ele na cabeça mesmo, sim. Então, quando esses hospitais, eles são de lá gente já até meio tenebroso, já é de assim. gente que tá em estado muito grave. Então, quando eu cheguei ali, eu falei, cara, tal, mas eu tinha 20 anos. Eu não sabia nada da vida. Nada da vida. Nem a maldade também, né? Não, nem essa maldade que a gente tem, né? Que a gente tem da vida, né? Eu não queria nem, pra te falar a verdade, naquele momento eu não queria saber como que aconteceu. Eu queria só que Deus fizesse um milagre ali. E tudo se resolvesse. Que ele ficasse bem. Era a única coisa que eu queria no meu coração. Daí,
eu tive uma experiência aquele tumulto de hospital, família, né? As irmãs chegando, aquele negócio todo. E parece que quando começa uma coisa a acontecer, vai acontecendo aquele monte de coisas e eu sem estrutura nenhuma. Eu era um cachorro morto, assim. Eu não tinha defesa nenhuma de nada, assim. Porque eu sou uma mulher. Dou um boi para não entrar na briga. A mulherada toda ficar nela. Eu sou daquelas quebrar pau. Mas ali... Você sempre ficou sem reação. Ali eu era... Nada. Eu só queria que Deus tivesse misericórdia da minha vida, da vida do meu filho. Quando eu contei para vocês da minha história de infância, a falta da paternidade na minha vida fez muita diferença. Então, eu sofri muito até a adolescência e juventude com a ausência do meu pai. Sim. Eu me questionava muito por que meu pai não queria me ver. E a minha avó mora em Contagem, então ele sempre frequentou muito a casa da minha avó. E a gente morava ali em Santa Luzia, era muito fácil de ir. Sim. Não era uma distância assim, sabe? Que ia matar ele, até porque, porque dá 20, 30 minutos, você vai chegar ali tranquilo. Mas enfim, não é 400 quilômetros, não é. Mesmo que fosse, né? E mesmo que fosse, quem quer ver, quem quer... Mas entendendo o pensamento dela, enquanto uma criança, tipo, pô, é viável. Cara, e eu falava... E assim, uma das coisas que a gente tem, e hoje eu trabalho isso muito, porque eu tenho muitas seguidoras adolescentes que sofrem a falta de um pai que abandonou, né? Sim. E eu sempre falo porque a adolescente, ela traz o problema para ela. O problema não tá no pai que deixou a família. O problema tá em alguma coisa nela que ele não quer mais se relacionar. Então, você transfere a culpa para você. Com certeza. Então, eu transferia. Eu falava assim, ele não gosta de mim. Sou eu, né? Sou eu, não problema. É ele, não, né? Entende? Porque não tinha lógica. Eu não via lógica ele não querer me ver. Sim. Então, isso... dele não querer me ver, e eu sofria, eu chorava, eu sofria. Era uma coisa muito ruim para mim, muito ruim para mim, foi muito ruim. Os meus relacionamentos, depois que eu comecei a namorar e tal, eu não buscava um namorado, eu buscava um pai. Eu queria cuidado, eu queria um homem que cuidasse de mim. Então, isso tudo me fragilizava, porque era o meu ponto fraco, era a minha ferida ali, sabe? Então, quando eu engravidei do Vitor, eu vi um futuro diferente para o meu filho, desde a gravidez. Então, ali eu vi um pai participativo. Ali eu vi um homem que cuidava de mim, que me levava no pré-natal, que tiramos fotos, que na época não tinha era esse mesmo. boom dessas fotos. Nós tiramos fotos de gravidez. Tudo. Então, eu estava vivendo um sonho que não era meu mais, era pro meu filho. Eu queria ver tudo que eu não tinha vivido nele. E você estava vivendo, né? E eu estava vivendo o parto, depois veio o primeiro aniversário, e a gente fazendo cada detalhe, tudo com muito cuidado, muito amor. Veio o segundo aniversário do Vitor, aquele cuidado todo. Eu estava ali num estado de plena, né? Plenitude. Sim. Estou vendo o meu filho viver tudo que eu não tive. O abraço, o aconchego, trocar de fralda, curar um umbigo. Falei, cara, demais, tipo assim, Deus me deu de presente. Eu consegui dar pro meu filho, né? Exatamente tudo que você não teve. Sim. Aí, de repente, seu chão some, sai dos seus pés. E você começa a se perguntar, meu Deus, eu não imaginava que podia ser pior, assim. Porque num primeiro momento, o que eu pensava assim, cara, o que pior poderia acontecer? Nada de pior. E ali, quando eu recebi o primeiro diagnóstico de que o caso dele era o mais grave, eles me liberaram para entrar, para ver ele. E aí, assim que eu entrei, sozinha, eu tava com a minha mãe ficou lá fora e eu entrei. Ele tava deformado. Já não era mais ele, né? Não. Desculpa. Não, de forma alguma. Ele tava... uma fatalidade que machuca demais, né? Porque você vê a pessoa naquele estado, você se
pergunta um monte de coisas. E do nada, igual você falou, do nada. Você dorme de um jeito e acorda com uma tragédia e acorda de outro. Sara, você estava falando do seu relato, assim, até para te dar esse tempo também de respirar, assim, eu acabei de assistir aquele Pacto Brutal, o documentário da Glória Pérez, falando da Daniela Pérez, e ela fala exatamente isso que você falou, assim. No ano que a filha dela foi assassinada, que também foi um assassinato, no seu caso também foi, era um ano mais feliz da vida dela. Ela estava vivendo uma plenitude, assim, de uma coisa assim. Era um ano tão bom, estava tudo acontecendo tão lindamente, sabe? Assim, ela estava escrevendo uma novela importante, o filho dela tinha passado no... E ela falou assim que ali era a coroação, sabe? Era um final de ano, assim. Era exatamente esse relato que você está falando, assim, sabe? Tava tudo tão perfeito, assim. E não é uma coisa assim, não foi foi uma tragédia, sabe? É alguém que tirou aquilo de você. Sim. E aí, essa dor, e ela fala exatamente isso, falou assim, aí de repente... Nosso mundo virou, sabe? Acabou. E não é por uma coisa assim, foi uma tragédia. Não foi um assassinato, sabe? Foi alguém que tirou esse sonho de você, né? Sim. Essa questão da gente, quando ver a sua família, os seus sonhos, por um terceiro, né? Por um assassinato, por um crime, é muito dolorido, né? Assim, a gente tem que entender a morte, igual a gente vai falar aqui um pouco sobre isso. Eu sei que você quer falar sobre isso, mas assim... A morte, ela é uma coisa que está na vida de todo mundo, mas um assassinato é algo que... você algo que entende mais quando é um acidente, uma doença. Mas, de repente, de uma hora para outra, um terceiro Ela tirar escolhe. aquele sonho seu, sabe? É um roubo. Exato, é um roubo da sua É um roubo. vida, né, Ana? É uma Roubou coisa aquilo muito... da sua vida, exatamente. E outra, é uma coisa que não tem cura, tá? Não. Aí a gente vai falar mais pra frente, Sim. mas é uma coisa que não tem como... Você vai se sentir eternamente... vou melhorar disso. Não, você perdeu. Entra naquilo que você quer falar muito do ressignificar. Aí Jamais vem uma esquecer. outra coisa. Jamais esquecer. Quando eu entrei e eu vi ele naquele estado, naquele momento, eu ouvi uma voz falando comigo assim, acabou. Muito forte no meu coração. Acabou. E eu saí dali chorando muito, minha mãe pegando, chorando muito e tal. E nós ficamos 3 dias. 3 dias turbulentos, 3 dias de desespero. 3 dias com raiva também, eu imagino. Né? Porque Eu posso te falar que naquele momento a raiva não existia. Porque a gente não conseguia... Quando você tá com uma dor, pessoa... né? Ele tá a linha da morte estava ali, sabe assim? Ah, sim, porque ele não faleceu na Não, hora. não. Entendi. A gente estava no hospital. 3 dias. Foram 4 dias. Aham. Mas os 3 dias, a gente estava numa linha entre a vida e a morte. Da fé, né? Da esperança, Aí não dos tem pedidos. como você ficar... Ai, quem foi? Por quê? Não, você não pensa nisso. Você só pensa na possibilidade dele viver. Sim, sim. Eu quero que ele viva. Sim, com certeza. E o resto a gente vê depois. E ali eu tive essa primeira... né, Deus falando muito forte que era... Não tinha jeito. Sim. Só que eu lutava o tempo todo contra aquilo. E eu dormia no hospital. Eu não ia embora. Eu não comia. Eu não tomava água. E nesses 4 dias eu já entrei em processo de anorexia. Porque eu já era mais magrinha. Então eu não comia. Eu comecei a entrar. Eu cheguei a pesar 47 quilos. Nossa. Você pensa que hoje eu peso 63. E já é magra. 47. Sim. Eu tava assim, um graveto. E aí passou, e a gente ali, meu Deus, faz um milagre, acreditando que algo poderia acontecer para ele sair daquela situação. Quando um dia a minha mãe falou assim, Sara, vamos lá. A gente já não morava no São Cosme, a gente morava em Santa Luzia, mas na parte alta, onde minha mãe mora até hoje, lá na parte alta. E aí minha mãe falou, vamos lá no São Cosme comigo? Ela tinha que pegar alguma coisa na casa que ela ainda tem lá. Essa casa. E aí a gente foi. E lá nessa casa, quem mora de frente, uma vizinha, que eu morei lá há 18 anos. Sim, sim. Então, eu tenho uma vizinha chamada Ana. E essa vizinha era evangélica. Sim. E era, sabe aquelas mulheres de oração?
oração mesmo, assim, fervorosa. E eu falei assim, quando a minha mãe desceu, eu falei, eu vou lá na casa da Ana. Sim. Eu vou pedir a Ana para orar. Sim. Para ele. E Deus fazer um milagre e tal. Eu acreditava muito no milagre. Sim. E aí, quando eu cheguei na sala da casa da Ana, eu falei, Ana, ora pelo Adilson. Ela falou, o que aconteceu? Aí eu contei pra ela e tal, ela não sabia direito ainda e tal. E aí ela falou, vamos, eu não tinha forças pra orar. Eu não tinha forças. Eu lembro que na sala da casa dela, eu abaixei assim e comecei a ouvir a oração dela. E ela começou a orar, pedindo Deus que enviasse os anjos naquele hospital. Sim. E tal. E de repente ela para. Ela para de orar. Quando ela para de orar, ela pega na minha mão e levanta meu rosto. Ela olha para mim e fala, não atrapalha o agir de Deus, o tempo acabou. Nossa, que impressionante, né? Ela confirmou meio que aquilo que você sentiu naquele primeiro momento que você teve aquele contato com ele. Isso foi no 3º dia. Eu fui para casa com a minha mãe. Cheguei em casa, já tava aquele clima, aquele monte de gente que vai chegando na sua casa e tal. Sim. Eu falei com minha mãe, eu preciso ficar sozinha no meu quarto. Eu entrei pro meu quarto. Ajoelhei, peguei a minha Bíblia. E ali, eu me derramei diante de Deus. Com todas as minhas fraquezas. Porque ali só tinha fraqueza. E eu falei com Deus, Deus, eu não quero pedir mais para ele ficar. Mas eu quero pedir para o Senhor fazer a sua vontade. Sim. E se a tua vontade for levá-lo, me ensina a caminhar. Sim. Me ensina a continuar. É o famoso entregar nas mãos, né? Sim. E ali, no 4º dia, eu voltei e entendi que eu tinha agora outro objetivo. Eu lembro que eu cheguei no CTI, ele era o primeiro, assim, então eu vi ele de costas, o cabelo dele do jeitinho que ele saiu da minha casa. E eu lavei minhas mãos, passei o álcool ali, e no CTI você fica 15 minutos, é muito rápido. Quando eu cheguei, tinha uma enfermeira, ela não olhava pra mim. Eu acho que ela tinha medo de eu perguntar algo, sabe? Assim, tipo... E o médico chegou. E quando o médico chegou, ele falou comigo assim, olha, nós estamos esperando o óbito dele a qualquer momento. Aí eu falei, tudo bem, eu só quero ficar um tempo com ele. Ele falou assim, pode ficar e tal. Paula, eu fiquei mais de 1 hora. A impressão é que eu era invisível ali. Eu fiquei 1 hora com ele. Sim. E ali, eu fiz uma oração com ele. Falei, Deus, salva ele. Escreve o nome dele no livro da vida. E falei com ele, não luta mais para viver. O seu filho, eu vou cuidar enquanto vida eu tiver. E tudo que você sonhou para ele, eu vou proporcionar para ele. E ele nunca vai esquecer o pai que ele teve. O pai que você foi para ele. Ali eu pedi perdão, ali eu perdoei, porque pior que a morte é o remorso do que poderia ter sido feito. Com certeza. E ali... Isso mata mais do que morrer, quase. Isso fere muito aquilo que eu poderia ter feito. E ali eu perdoei ele. Eu pedi perdão. E cantei uma música para ele. Tem uma música que falou muito desse momento que a gente estava vivendo, que chama Espírito Santo. Vou cantar um trechinho. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Aí tem uma parte que fala, me ajude nas minhas fraquezas, nem sei como eu devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Porque naquele momento ele precisava que o Espírito Santo intercedesse por ele. Ele estava em coma. E eu acredito, a minha fé, que tudo isso estava acontecendo no mundo espiritual. Com certeza. Quando eu saí dali, depois desse tempo todo, veio a notícia de que ele tinha falecido. Aí eu comecei a viver um outro momento da minha vida.
que é o luto, né? O pós tudo isso. Sofri muito. Você conseguir entender com tanta brutalidade, que aí já vem os questionamentos que naquele momento a gente não teve, depois. Por quê? Por que comigo? Por que dessa forma? Por que tão agressivo? Por que eu ver ele naquela situação? O que eu imagino que a Glória Pérez tenha passado. Com certeza. Você vê uma pessoa que você ama destruída, machucada. Gente, não tem nada que dói mais. Né? Sim, sim. Porque é muito cruel. E às vezes, talvez você tenha vontade até de conversar com a pessoa que fez. Pra tentar... Pra tentar entender o porquê tanta crueldade. Sim. Pra que isso, né? Pra quê? Mas, enfim. E eu acho que aí vem uma segunda dor também, né, Sara? De você entender que o seu filho também ia, de alguma forma, sofrer. Né? Assim, a ausência do pai. Talvez veio aquelas mesmas dores que foram suas. Com certeza. Que foram suas. E o medo dele também sentir essa falta de algo que não seria o natural. Porque ele não teve um pai que abandonou. Ele teve um pai que foi tirado. Sim, tirado com toda certeza. Né? Então veio essas mesmas, assim... inconscientemente, talvez, vieram esses medos em relação à sua maternidade também, né? Ao que você não gostaria que seu filho sofresse. Sim. Né? Que era exatamente o contrário que ele estava vivendo naquela época, né? Era o que você não viveu. De muito amor, de muita paixão, de muita entrega, né? Eu voltei para casa e eu falo que o luto, ele tem várias etapas, né? Então, você vai pro cemitério, você vela a pessoa ali, Sim. você enterra a pessoa, é um outro momento, tipo, enterrar quem você ama. É um momento tão muito doloroso quanto, com certeza. E sair do cemitério. Tipo, tá deixando alguma pegar o carro. De ter que continuar a sua vida, Cara, aí que ali você vai embora com um negócio muito estranho dentro de você. E cheguei em casa, cada cômodo da casa te lembra a pessoa. Sim. E eu voltei para casa com muitos questionamentos, com muita dor, sem saber lidar com tudo que eu estava passando, sem estrutura familiar. Então, eu não tinha, né? Eu tinha só a minha mãe. Sim. Só ela. E ela precisava me ajudar com o Vitor. Ela também não tinha como me apoiar tanto ali. Mas era só nós. E eu me entreguei para depressão. E aí eu entrei num processo de depressão. Sim. Onde eu entreguei a minha dor, entreguei a minha era meio que maior até do que aquilo que você poderia fazer. Não conseguia levantar da cama. Sim. E ali eu não comia, eu não bebia. Aí começou um processo de anorexia e muita coisa acontecendo. E aí foi um dia desses que eu ouvi essa frase: existe um tesouro na dor. Eu falei assim, será que eu posso tirar algo de bom disso aqui? Sim. Impossível eu tirar algo de bom disso tudo que eu tô vivendo. Um buraco escuro, cheio de dor, cheio de raiva. Eu sentia tudo. E ali eu comecei a viver dentro da minha depressão. Um dia o Vitor tinha uma guitarra, o Vitor não entendia nada que estava acontecendo, muito novinho. Ele tinha uma guitarra barulhenta e quem tem depressão ou já teve, sabe que a gente fica muito sensível a barulho, né? a luz e tal. Então, eu não gostava de barulho, eu não gostava de luz. Sim. Eu queria ficar sempre no escuro e não queria nem ver gente, nem... Queria ficar na sua, era um momento... Você quer isolar, você quer se isolar. Exatamente. E aí o Vitor entrou no quarto com essa guitarra, mamãe, e eu olhei pra ele e falei assim, sai do meu quarto com esse barulho e tal. E na hora ele parou assim com a guitarra na mão e arregalou 2 olhão assim, e ele puxou a porta e fechou a porta. E aí eu só ouvi ele lá falando, vovó, mamãe, não incomoda, alguma coisa assim, não incomoda a mamãe e tal. Sim. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Sim. Aí doeu a minha alma, porque eu falei, quem que eu estou me tornando? O que essa dor está fazendo comigo? O Vitor, ele é tão vítima dessa história toda quanto eu. Com certeza. Eu preciso sair disso, né? Sair disso por ele.
E ali, nesse dia, eu lembro que eu peguei um livro da Unimed. Tinha os livros aí. Sim, você pegava o contato do médico, Unimed, né? O livro do Unimed. Eu peguei ali um psiquiatra e aí marquei um psiquiatra. Você precisava sair daquela zona, né? Você precisava sair dali, né? E ali, isso, né, já tinha um tempo, já tinha uns meses. Aí eu marquei o psiquiatra, fui no psiquiatra. É uma coisa que eu falo muito, sabe? A gente tem que olhar para a depressão num todo. Tem muitas pessoas que espiritualizam tudo. Com certeza. E na vida, você precisa tomar atitudes. Né? Quem está com câncer, trata o câncer. Exatamente. Quem está com diabetes, quem está com uma pneumonia, cada um vai ser tratado com medicamentos para aquela situação. Sim. Só que quando se trata da depressão, transtorno de ansiedade, essas doenças emocionais que a gente tem, e é uma realidade, as pessoas criam um preconceito a respeito do médico, da medicação, do tratamento. Sim, isso é demais, né? Isso é demais. Então, isso é um alerta. Se você está aí, se você está passando por um processo de depressão, onde você já tem algumas coisas que você já pode se autoanalisar. Eu não quero sair do quarto, eu não tenho vontade de tomar banho, eu não tenho vontade de me alimentar, eu não tenho vontade de conversar. Cara, já está num grau... de procurar ajuda, né? De procurar ajuda. Sim. Então, você precisa... tomar remédio, nossa, dopada, nossa, aquela coisa que as pessoas criam. Eu te falo que o divisor de águas da minha transformação foi quando eu procurei ajuda médica. Foi. Eu acho que as pessoas elas têm que ter esse conhecimento de que se porventura tiver aquilo que cerca ela impede ou não é tão a favor, ou tem aquela coisa, né? Tudo é muito crença, muito aquilo outro. A pessoa saber identificar que ela está começando a entrar numa situação que talvez não tenha volta num certo momento. E você mesmo, porque na verdade a sua atitude de buscar ajuda, ela é muito rara. Ela é um caminho que na verdade a pessoa às vezes ela acha que, por exemplo, hoje a gente vê um índice de suicídio muito grande, Isso. né? O tanto que aumentou, né? Principalmente depois da pandemia. Exatamente. Né? Porque as pessoas se tornaram mais ansiosas e com problemas até em jovens, né? Sim, tipo, adolescentes muito jovens. e tal. Mas por quê? A grande verdade é que a busca, quando a pessoa vai suicidar, ela quer resolver um problema. Sim. E pensar que se ela buscasse um tratamento, ela resolveria o problema. Sim. Mas, às vezes, o preconceito, muito jovem, né? Aí, às vezes a cabeça tá tão cheia da coisa ruim que ela não consegue ter essa iniciativa. Então, tipo assim, é muito inteligente da sua parte esse clique que você, tipo, sabe, você tomar, porque geralmente você tem que ir lá falar, você precisa de ajuda. Uma pessoa, você né? insiste pra ajudar aquela pessoa. Eu sempre falo, uma coisa, eu uso hoje as minhas redes sociais, eu tenho empresa, eu ganho dinheiro com as minhas redes sociais, mas o foco maior sempre foi, então eu comecei na internet assim, os meus números de seguidores cresceram por isso, foi quando eu comecei a fazer as minhas lives falando sobre esse assunto. Legal. Então, abrir e falar sobre isso hoje é um ato de coragem. Com certeza. De mostrar realmente as minhas fraquezas e o que me aconteceu no passado, né? Você perder uma pessoa dessa forma não é fácil. E, às vezes, a vontade é de guardar para si. Mas quando eu comecei a tratar e pensar que eu precisava ressignificar toda aquela sujeira, existia uma sujeira emocional muito grande dentro de mim. Sim. E a primeira coisa que eu sempre falo para as minhas seguidoras, mulheres que sofrem com depressão, você precisa tomar iniciativa. Você precisa querer. Porque não adianta, Paula, você ir lá e falar, fulano, você precisa procurar ajuda. Você precisa ir num médico. Você precisa fazer uma terapia. Você precisa passar por cima daquela vontade de ficar na cama e ir. Sim. E o ato de ir a primeira vez já vai ajudar muito. Por quê? Aí, quando eu fui a primeira vez, o médico falou assim, você vai acordar... E era bem assim. Você vai acordar, você vai tomar esse remédio. Na hora do almoço, você vai tomar isso, porque eu não tinha apetite. Sim. Então, ele falou esse. E à noite, você vai tomar esse aqui. Só que o que ele organizou ali? Porque, assim, eu não dormia. Eu passava a noite em claro. Não comia. Eu não comia.
Eu dormia, às vezes, um pouco de dia. Aham. Eu chorava muito. Então, minha vida estava toda Bagunçou. desorganizada. O que ele fez? Então, de dia, esse remedinho que vai te dar um ânimo, né? um ânimo. Esse aqui que vai te dar um apetite. Sim. E à Isso, noite, pra dormir. esse que você vai tomar no horário correto. Pra dormir. Dormir no horário certo. Sim. Gente, sono, e eu também fui aprendendo isso no decorrer da vida, o tanto que sono é importante. Quem não dorme, gente, tende a ter mais depressão, Com certeza. mais ansiedade, mais cansaço físico. E esse cansaço vai te dominando. Aham. Hoje eu dou uma importância muito grande pro meu sono. Aham. E seja lá de que forma for. E às vezes você vai precisar de ajuda. E tá tudo bem. E tá tudo O bem. importante é você Entendeu? dormir. bem. O importante é você importante é dormir. você se cuidar. Exatamente, com Então, certeza. eu comecei a tomar os remédios. Sim. Antidepressivo geralmente começa a fazer efeito dali 15, 20 dias. Aham. E ali eu vi que começou a melhorar a minha crise de ansiedade. Aquela Sim. dor, porque é uma dor De que dentro parece e pra que fora, você né? consegue quase que palpar. Aham. É. Seu peito dói. O luto, ele é muito difícil. Claro que você precisa respeitar os processos do luto. Então, hoje eu entendo que, cara, tem o início do luto ali. Não adianta você falar nada com a pessoa. Sim. Nada vai amenizar a dor dela. Tem um segundo momento onde você melhora alguns dias depois. Esse dia você dá uma recaída, aí melhora, aí recaída, aí melhora. E depois você vai tendo uma melhora. Só que aí, dentro disso, aí eu precisava resolver o interno. Sim. Porque essa parte mais psicológica, de melhora de sono, de melhora do dia, eu consegui voltar a trabalhar, fui cantar, né? Foi Vitor, quando eu comecei a cantar. legal. E fui pra estrada, comecei a trabalhar na estrada, cantei por 4 anos, no cabaré, com Sim. Eduardo e Leonardo e tal. Mas eu tinha uma sujeira muito grande emocional dentro de mim, que era que eu precisava resolver, Sim. sabe? E aí foi quando eu comecei a ressignificar tudo aquilo. Sim. Aham. E eu queria me transformar como mulher, Aham. sabe? E eu queria organizar a minha vida desde lá do meu pai. Sim. E a primeira coisa que eu entendi que eu precisava era liberar perdão. Perdoar faz mais bem para quem perdoa do que para quem é perdoado. Exatamente. com certeza. Isso, Com sim, a maior certeza. verdade do mundo é essa. Com certeza. Você se limpa de um negócio que, cara, vai te machucando. E você não precisa viver aquilo. Sim. Então, eu precisava liberar esse perdão pro meu pai. E olhar pro meu pai com outros olhos. Sim, sim. Não de condenação mais. Sim, sim. Não, eu não queria mais. E eu busquei esse perdão. Aham. Cara, eu preciso... Toda hora que eu pensava no meu pai, eu trazia coisa boa. E eu falava, cara, eu quero que meu pai esteja bem. Eu quero que meu pai seja feliz. Eu quero que meu pai viva muito. Eu quero que meu pai tenha saúde. Eu quero coisa boa. E eu comecei a desejar só coisa boa pro meu pai. E aí eu comecei a ressignificar essa história minha e do meu pai. Depois, com essa história da perca do pai do Vitor. E aí eu falei, cara, eu preciso ressignificar isso dentro de mim. Sim. E eu vou te falar, é quando eu comecei a ver a morte com outros olhos. Porque quando eu perdi o pai do Vitor, eu vivia como se fôssemos todos imortais. Então, todo mundo que eu amava era imortal, ninguém morria, não. Sim, sim. É, quando bate na sua porta, né? Porque a morte, De ela modo é geral. assim. A morte... morreu a vizinha, morreu a mãe da vizinha, morreu o pai da minha amiga. Sim. Cara, você não sabe o que é morte. Você tá É. longe de saber o que é morte. Sim. Porque a morte, quando ela bate na sua porta, ela não Você bate. entende. Ela mete destrói, o pé. né? Mas você tem um filho de 2 anos? Não importa. Sim. Mas você... Não importa. Ela vai chegar. Com certeza. E aí ela chega monstruosa. Cara, um assassinato. É. Destruidor. Sim. Doído. Trágico. Traumático. Não importa, ela veio. E ali eu comecei a ver que a gente não tem tanto tempo assim como a gente acha que tem. Sim. E a maioria das pessoas vivem como se fossem imortais. E a primeira coisa que eu ressignifiquei na minha vida foi
o meu tempo. Perfeito. Eu tenho hoje, eu tenho agora. Como eu contei pra vocês. Sim. Eu vim pra cá, eu vim por inteiro. Eu me arrumei pra ver vocês. Por quê? Porque eu vim pra passar uma mensagem. Eu vim com esse objetivo. Porque esse momento aqui é muito importante pra mim. Certeza. Eu não sei se eu chego lá em casa, porque a nossa vida ela não está nas nossas mãos. Isso não nos compete. Mas eu dei um abraço na minha filha antes de sair de casa. Eu falei com ela que ela é a coisa mais importante da minha vida e dei um beijo nela. Eu trouxe o meu filho, o Vitor, que hoje tem 13 anos. Eu trouxe o Vitor. Por quê? Porque daqui a gente vai no japonês, que ele tá doido pra comer. Tudo. Ele tá doido pra ir no japonês há muito tempo. E vai só eu e ele. E esse momento, ele é muito precioso. Entre eu e ele. E eu acho também que o Vitor tá aqui, ele tá ouvindo tudo que você tá falando em relação ao pai dele também. A gente acha que é só importante para quem fala também, mas eu tenho certeza que deve estar sendo muito importante para ele também, né? Certeza. Lógico, já tiveram outras oportunidades de conversar e tudo. Mas talvez dessa forma ele nunca tenha ouvido. Mas ouvir também sobre a história de vida dele, né? Porque o que você viveu afetou e vai afetar diretamente a vida dele. Saber que de tudo isso que você viveu, você conseguiu se ressignificar, se reestruturar e se tornar essa mãe que você pôde ser para ele, né? Que você está conseguindo ser para ele. É exatamente o que você falou. Daqui a gente vai para um japonês e tudo, e eu tenho certeza que essa história vai se estender por lá. É porque assim... E é sobre o tempo também que ela disse. Exato. Porque, por exemplo, é tarde, a gente poderia não fazer, vamos para casa, vamos deixar para depois, vamos isso, vamos aquilo outro. E não, pode não acontecer esses momentos. Aí amanhã, vamos supor que eu não fosse, tá? Aí amanhã acontece alguma coisa que foge das nossas mãos. Sim. E aí eu falaria assim, poderia ter ido. Com medo, com toda certeza, com toda certeza eu falaria isso. Então, assim, eu não faço isso mais. Tudo que está nas minhas mãos ali para fazer, eu faço. Então, porque é um tal para deixar para depois, né? Exatamente. Deixa para depois. O meu arroz com feijão, que é com a Valentina, o Vitor tá na escola na hora do almoço, que é eu, a Valentina e o meu marido. Esse momento, para mim, ele é um momento religioso. Sim, com certeza. Eu estou ali. Eu sinto o sabor da comida. Eu coloco a comida na boca da minha filha. Sim. Hoje eu postei um vídeo dela eu vi, suja, eu vi. E aquilo, para mim, eu olho para aquilo e falo, Deus, obrigada por eu estar vendo isso. Sim. Vendo tudo isso. Então, isso para mim deu sentido à minha vida. E aí, toda a dor que eu passei me transformou na mulher que eu sou hoje. E entendendo o meu propósito de levar esperança para outras mulheres. Tem como reconstruir, porque dentro disso tudo, só resumindo, eu me casei, né? Não, com certeza. A sua vida casei, de certa forma. De forma amorosa. Eu me casei. Hoje eu sou casada com o Gustavo, um marido maravilhoso, que é um pai pro Vitor. Tivemos a Valentina. Quando ele entrou na sua vida? O Vitor tinha quantos anos? Uns 5, 6 anos. Não, então... Ele era petitinho. Cuida do Vitor. Lá na minha casa, é tudo filho. A gente não tem filho. Porque ele também tem um filho, a Aninha, que é filho de outro relacionamento. Sim. Então, assim, a gente não tem isso. É tudo nossos filhos. Lógico. Todos são nossos filhos. E aí... A gente veio com uma mãe aqui de adoção e ela fala assim, não existe filho de criação, filho de adoção. Existe filho. Não existe. Não é adoção, de criação, de fertilização. É filho. Filho é filho, sabe? Sim. É isso eu nunca mesmo. contei, assim... acho que eu nunca contei ao vivo em lugar nenhum. Meu marido é adotado. Todos eles, né? Todos os irmãos, eles são adotados. E São eu irmãos. não sabia. Você acredita que eu não sabia? Que era todos adotados. Não sabia. Olha pra você ver uma coisa. Vou contar isso. Eu não sei se você vai brigar comigo, mas eu vou contar. Olha pra você ver, menina. A gente já tinha Valentina, já. É mesmo? Então foi pouco tempo. Porque a Valentina dela tem 4 anos. 4 anos. Sim. Deve ter uns... Eu vou te contar 1 ano e meio. Gente. Deixa eu te contar. Eu sempre falava com ele assim... Gente, é engraçado demais na sua casa. Cada um de vocês é de um jeito. Ninguém parece comigo. Eu falava assim... Porque eu falei, seu pai e sua mãe se parecem mais do que vocês. Ficava a dúvida. Não... Mas, assim, gente, eu nunca
nunca percebi, eu nunca desconfiei. Nem isso aqui pra falar assim. Não. Falei, mas família é assim mesmo, gente. Você vê a Valentina, veio de olho azul. Aí veio um negócio ali, de outra linhagem ali. De outra... Nossa senhora, filho. Vai buscando lá dos tataravó lá, vem cada um de um jeito e tal, não sei o quê. Um dia eu tô lá em casa, deitada plena. Ele levanta e vira pra mim e fala assim: tenho que te contar uma coisa. Aí você falou... Falei, gente, ele levantou de uma forma assim. Ele falou assim: você sabia que eu e meus irmãos, minha mãe adotou a gente? Menina, eu juro pra você que eu fiquei 3 minutos assim. A cabeça dela. Nossa, tudo faz sentido. Agora começa a fazer sentido. Ai, meu Deus, tudo tá fazendo sentido agora. Eu falei, como assim? Tipo assim, pra mim foi um choque. Porque o tratamento... Assim, é filho. Mas é filho, não é isso existe mesmo. uma outra palavra. É filho. Sim, não acabou. tem essa... Com certeza. Acabou. Então, assim, eu reconstruí a minha vida com ele. A gente refez a nossa família. Eu me casei de véu e grinalda, uma coisa que eu sonhava. Sim. Tive a Valentina, que foi um presente de Deus para as nossas produção, vidas. coloca o último Coloca link a que eu foto aí da mandei aí Valentina. para Valentina. É, Ver se curiosa vocês até conseguem então. olhar. Aí eu mandei no WhatsApp da produção aí a foto do parto da Valentina. Nossa. Que tem os olhos azuis, que foi um parto lindo, corrido, porque ela teve pré-eclâmpsia, mas foi um parto Meu lindo. Deus, adulto. Olha lá, olha o olho! Olha este olho! Observe. gente, que Gente, gostosura. não, mas posso contar, Paula? Tem que pôr outra mais bonitinha, né, tadinha? Ah, Tá não. vesga, hein? Olha este Acabou olho. de nascer, Acabou mamãe. de nascer. Põe pro lado, deixa eu Tá ver até se tem outra vesguinha. foto. Ai, que foi lindeza. lindo. Vai. Ai, Olha que meu tuca, Deus. gente. Gente, outro dia isso, tá? Falar com Gente, vocês, tá? Outro dia. Ai, Olha que lá, lindeza. 17 de setembro de 2018, olha lá. Vai lá. Delícia. Olha que delícia, é vida. Depois tem uma outra foto que eu mandei, Nick. Guarde essa carinha. Ai, olha isso. Olha esses olhos. Não, Amém, que coisa mais deixa eu te gostosa. falar, não escureceu nem um milímetro, Amém. tá? Menina. Que coisa mais ela gostosa. É uma delícia. Amém. É uma delícia. Ela bota lá. O Leozinho mudou de bebê agora. Ô, Sara, e me conta uma coisa. Aí nessa reconstrução toda, que é muito legal, assim, ela te trouxe até aqui. A gente costuma falar que as nossas dores nos trazem onde a gente está. Aham. E nos ressignificam também todas as nossas histórias. E você teve uma experiência de uma carreira musical, de um irmão, muita celebridade, né? Assim, de um outro universo. Que aí a gente está falando de um outro universo. E aí veio as redes sociais e você se reencontrou e você, dentro dessa gama toda da maternidade, do empresária, de ser, sabe, de ser também irmã de um cara muito famoso no Brasil, que a gente sabe que quando uma pessoa afeta a família inteira, Sim, com certeza. sabe? A Total. estrutura familiar muda de tudo, no modo geral. Mas você se reencontrou como empresária também, que coisa que você sempre foi. Porque lá atrás, quando você tirou a carteira de trabalho lá na... Era empresária já era empresária. Olha, E você falou que a sua marca veio justamente disso, né? Do empoderamento, Foi. né? Aí, quando eu comecei na internet, né? Aí, assim, primeiro, bem organicamente, Sim. por nada, nem por dinheiro, nada, só mostrando a minha vida. Nisso, eu comecei a crescer. Eu comecei a cantar com o Eduardo, aí teve o projeto Cabaré. São altas produções, né? Então, você se produz muito. Então, eu sempre trouxe muito público feminino que gosta de maquiagem, de autocuidado, de roupa, cabelo, enfim. Acabava que você se arrumava sempre Então, pra poder... cara, o Cabaré, na época do Eduardo, a gente fazia 20 e poucos shows por mês. Forte. Nossa Senhora. Não voltava em casa. Sim, sim. Então, era todo dia uma produção. Então, eu compartilhava as maquiagens dramáticas. Tipo, cilião. Sexy, toda bonita. Era muita sensualidade. Sim. O Cabaré trazia Sim, esse negócio da sensualidade. E aí, eu vim dividindo essa parte com os meus seguidores. E sempre através de beleza, cuidados, cabelo e tal. Legal. Quando eu decidi sair, que foi quando eu vi que o Vitor estava precisando de mim, já tinha 4 anos que eu estava na estrada, estava cansada e tal. E aí eu dei uma ênfase maior, porque aí eu já tinha mais tempo para mostrar mais coisas. E aí eu comecei a mostrar mais coisas, bababá e tal. Veio a gravidez da Valentina, que foi também um momento que eu
dividi muito, Sim. então as pessoas... E na época da Valentina, você era apresentadora de TV, você estava Aí na eu- TV, aí né? eu tava na TV. E também muito, extremamente linda, sempre muito Sim. produzida, Olha, né? eu sempre falo assim, gente, vai, tá? Aham. Aham. Porque a gente às vezes pensa muito, eu não dou conta, eu não vou conseguir, não vai Sim. dar certo. Aham. Eu lembro quando eu recebi o convite para fazer a Venenosa, aqui na Record com o Mauro, cara, eu falei, os caras pirou, né? Porque você pensa assim, que eu pego um Instagram e fico aqui, Aham. o cara quer me levar para apresentar, e, cara, eu não sei nada. Aí eu lembro quando eu fiz o piloto, cara, Sim. toda hora eu falava assim, o menino falava assim, você não pode fazer isso não, sabe porque você tá ao vivo? Deixa eu falar com você. Aí o TP passava, e assim, tragédia. E eu tava cobrindo férias Sim. da apresentadora, que era, todo mundo gostava muito dela. Sim. Menina, beleza. Eles falaram assim, você vai. Aham. Aí eu falei assim, eu vou? Eu falei, eu vou? Depois de eu fazer esse piloto, eu vou? Vai. Aí, beleza, fui. Falei, cara, eu dificilmente, eu como se diz, eu acordo arrependida, mas eu não durmo com vontade, entendeu? Vou lá falei ter que assim, ver o que vai sair disso aí. Menina, eu comecei, fiz a Venenosa, a primeira, né? Porque depois fiz outras. O povo ligava lá pra me xingar. Ligava, que menina ruim, ela é péssima, ela é isso, ela é aquilo, outro. E Socorro! acabava comigo. E eu acabava sabendo disso, porque bastidores ali e tal. Até no intuito de te prejudicar quem tinha esse Cara, objetivo. mas eu falo tudo. Aí é quando a gente vem com o trajeto de tudo que a gente passa e tudo tem um porquê e tal. Tinha uma fono lá, tem ainda, chama Cris. E ela começou a me treinar. Aham. Então, ela treinava postura, Sim. fala, gesticular, voz, Quando você falou postura, eu tudo. tô até uma brincadeira aqui, peraí. E aí, cara, a mulher me transformou Sim. como uma comunicadora. Mas Aham. você quis também ser transformada. Total. A questão Tem é que essa, querer, você né? se entregou, você se Permitiu, permitiu, né? Olha, você tem que se permitir errar. Exato. Tem que se permitir errar. Com certeza. Teve um dia que eu tava... Eles riem de mim até hoje, o meu marido mais o Vitor. Porque teve um dia que eu tava apresentando e eu tava tão nervosa, que eu falei, próximo bloco, né, Vitor? Aí eu falei assim, no próximo bloco... Aí eu... Gente, quando eu cheguei em casa, eu falei, já não basta os outros ligar lá na TV. Agora você sofro bullying dentro de bullying casa. Ô, Vitor, E mas eu é porque é uma falei- coisa bem no interior, Vitor. É uma coisa o bem no próximo interior. bloco. E por aí foi. Várias falhas. Errava nome de artista. Errava um monte de coisa e tal. E assim... Mas aí eu te falo, foi através desses erros. Sim. E aí você vê, eu fiz várias coisas para Record depois disso. Sim. E tanto que me amadureceu como uma Exato. comunicadora. Aham. E veio as minhas coisas. Então, quando eu comecei a crescer nisso tudo, eu falei, cara, eu gosto desse negócio. Aham. E aí eu comecei primeiro com as lives, falando sobre tudo. Relacionamento, filhos, casamento, luto, Beleza. e beleza e tal, blá, blá, blá. Aí as marcas começaram a vir. Aham. Sim. E aí eu comecei a bombar na internet, Aham. assim, provador, marcas e tal, aquele boom. E aí você se fez Não como tinha empresária. agenda. Aham. Ali, eu acho que foi quando a digital influência aconteceu. Eu Exato. tava ali na hora. Aham. E aí aconteceu porque hoje eu acho que mudou um pouco o Mudou, cenário. mudou, Hoje não tem tanto provador mais. A gente Aham. fazia muito provador Sim. naquela época. Então, tudo era provador. Você fazia provador de Tudo, semijoias, qualquer coisa, de bijuteria. Você fazia provador Aham. de sapato, de tudo. Hoje você não vê mais. As Aham. lojas acabam contratando uma modelo, enfim. Sim. E aí eu comecei a ver que eu tinha muito potencial ali e comecei a ganhar dinheiro. Aham. Aí eu falei, cara, nossa, então, tipo, o negócio é muito bom. E Sim. aí eu comecei a ganhar dinheiro. E aí, quando veio a proposta de um empresário do Espírito Santo que viu as minhas coisas e tal, gostou e me fez o convite da gente criar uma linha. Legal. Vamos E aí- mostrar, então, produção? A primeira linha foi a linha de linha de batons? cabelo. De Não. cabelos? Então é de cabelo. Deixa eu ver qual que é. Deixa eu ver qual que é de cabelo que eu mandei. Porque aí a gente já... Ah, é essa mesmo. Nossa, que linda! E aí chama Sara Costa mesmo, a linha. Isso, Sara Costa Hair. Sara E aí, Costa Hair. essa linha, ela chama Empodere-se. Ah, que Tudo. legal. Porque Vem vem toda dessa disso, história. dessa história, empodere-se. Sim. Aí eu coloquei o dourado com preto, porque eu acho imponente, eu Aham. acho que traz riqueza,
riqueza, beleza, poder, é uma mulher mais forte. E era esse público que eu queria atingir. Legal. Não, e outra coisa, que mulher não gosta de se sentir... Que não se sente poderosa também, O nosso sabe? primeiro Que não caminho para começar a se sentir poderosa e arrumada é nos Exato, produtos. exatamente. Nos produtos. Eu falo assim, olha, a exatamente. autoestima é também um aliado para você se sair de qualquer situação. Concordo demais. Às vezes, você tá aí num momento de depressão, de um momento difícil. Cara, se cuida. Se cuidar mesmo, de você gostar, de você se maquiar, arrumar seu cabelo, hidratar seu cabelo. E eu queria, como eu venho de uma infância muito Vivência. pobre, eu não queria um produto caro. Sim. Eu queria um produto acessível. Mas que trouxesse glamour. Sim. Eu queria um produto que as pessoas olhassem na gôndola assim e falassem, nossa, Sim. assim, uau, assim. Então, por isso, dourado, com É um preto. shampoo, condicionador, leave-in, shampoo, máscara. Isso. Reparador de pontas. E aquele mais fininho lá é o doador de brilho, que é tipo um spray. legal. Sim. Negócio. E as ampolas, que é uma ampola mágica. Essa ampola, você põe um pouquinho de água gelada, um pouquinho só assim, e põe um pouquinho da ampola. Aí você mexe. Ela vira uma pasta. É mesmo? Nunca vi aí, esse. filha, seu cabelo vira um negócio. Essa a gente tem só no nosso e-commerce. Troca a produção, a Todas outra as foto que eu os mandei. outros produtos você encontra nos supermercados Sim. BH. Tudo Esses isso aí, aqui que você encontra no supermercado. Opa. tudo Esse shampoo, condicionador, e o leave-in. leave-in. 4. E Nos supermercados shampoo, BH. condicionador, máscara e leave-in? Aham. Então, aqui, se você é de Belo Horizonte, tem nos Chique supermercados no BH. último. Ó, Né, Minas nas Gerais, gôndolas. Lagoa da Prata, um monte de cidade Todo aí. lugar que tiver BH em BH, Minas você Gerais. vai lá. Perfeito. Se não tiver, Mas você ele tá no site também. no site. Ó, ao longo do programa, eu tenho certeza que passou aí as informações sobre os sites da e aí, Sara. olha, um produto tão bonito e cada produto desse é R$19,90. Nossa, é muito acessível, 19, gente. É e muito Pensa, ó, acessível. vamos supor que você vai comprar ali aquele que ele tá na mão ali. Nós vamos estar falando de 246. Não, perfeito. R$60. Perfeito. Gente, nem um pote de shampoo, exatamente. às vezes, você consegue pagar. Você falou pra você fazer E um assim, tratamento é uma completo. máscara teia, então é Aham. uma máscara muito especial. Que legal, É Sara. muito legal. Se você compra pra experimentar. É. Aí E se sem você falar- me fidelizar depois vai ser maravilhoso, mas compra só pra tirar a dúvida. E sem esse falar que pra não é uma coisa que experimentar. acaba do dia pra noite, né, gente? Não. Você vai usar isso pelo menos um mês. Eu acho que o que duas- mais acaba mais rápido ali é o shampoo mesmo, mas o restante, assim, dura Aham, horrores. com E certeza. esse produto também tem no site? Ou só no supermercado BH? Não, temos no site toda a linha. É Sara Costa? Qual que é o site? saracosta.com.br. Chique no saracosta.com.br. último, E a gente gente. tem um outro produto, eu mandei para produção aí também, que entra na sua linha da beleza Aí também. que aí veio depois. Que é esse. Maravilhoso. Olha, adorei. Nina, minha filha também tá Vou aqui. mandar Nina, tudo pra olha isso, você. Nina. Ah, eu quero, tá, Olha gente? Eu isso, quero Nina. receber. Olha isso, Nina. Inclusive, reclamei hoje que a minha base acabou, meu cílio tá Não, tudo minha filha, acabando. nem olha pra mim, já mandei produção local. Olha isso que lindo. Essa é uma outra linha sua, que é uma linha de make mesmo de gloss e batom, é Ó, isso? Essa foi assim. Aí é um sonho pessoal. Aí eu tinha um sonho de ter coisas de maquiagem. Sim. Eu sou uma apaixonada por maquiagem. Ah, E que aí, mulher. Oh, que falei, linda. cara, vou investir e agora eu vou. Não quero sócio, eu vou sozinha. Talvez é um dos meus arrependimentos como empresária. Assim, Sim. eu acho que a gente não pode pensar dessa forma. Aham. Tem sociedade que é muito boa Aham. para te ajudar. Mas é porque geralmente ela é tão traumática na maioria das vezes. Não que você é? Aí acaba você fala, não querendo. cara, foi isso. Aí eu falei, cara, Te não, eu entendo. vou ir na cara, eu vou sozinha. Aí depois eu falei, véi, mas não dá, sozinha é difícil. Mas enfim, aí essa foi a minha marca, que é Sara Costa Beauty, onde a gente tem 4 tons de batons nude. Perfeito. E aí eu coloquei as mulheres da minha vida. Fiz um lançamento também maravilhoso. Eu mandei com uma também para estratégia- produção aí, é um link do lançamento. Não Não, foi esse, né? Foi o outro que estão. Acho que eu não mandei. Desce, por favor, o Insta Eita, dela. Mas é porque tá no hair, é esse. Ah, não, esse tá no hair. É, Não, mas eu vai acho no que build, tem, quer ver? Não, eu acho que não. Eu mando aqui. eu como empresária, eu já queria, assim, trazer a minha essência pro negócio. Eu sou do samba, do pagode, eu adoro. Adoro um pagode. Aí Sim. eu falei, cara, eu quero fazer um lançamento, uma live. Já tava morando na minha casa nova. Falei, eu vou fazer uma live, uma roda de samba.
Ah, não, então mulheres, esse eu não vi. Não, gente, isso eu não vi. Aí, porque a minha Acho que coleção não tem, chama Mulheres. Aham. Então, cada batom é nude. A coleção é só Sim, nude. sim. Mas cada tonalidade de nude é nome de uma mulher. Ah, que Importante lindo. na minha vida. Perfeito. Então, o mais intenso, que é um marrom mais intenso, um nude mais intenso, é o Maria. Aham. Aí vem o Sara, que é uma tonalidade mais rosada. Aí vem o Valentina, que é mais coral, um nude mais coral. Aí vem o Ana, que é minha enteada, que é um nude tom de boca, bem cor de Lindo. boca. E o Gloss, que é um gloss nude também, mas tem uns glitter e tal. Ele é o Duda, que é a sobrinha. Sim. Ai, que legal. Aí eu acho que gloss é muito jovem. Sim, né? sim, com certeza. E aí eu fui e coloquei a Duda, que é uma adolescente. Nina, tá? quando eu Assim. receber meu kit, o Vou gloss é mandar meu, tá? E aí eu fiz uma roda de samba, coisa mais linda. Mas não tem isso no Insta, então? Ah, deixa eu procurar, Não, deixa eu não procurar. deve ter achado, vai escolher. E aí a gente fez uma abertura muito legal, porque a gente pegou o Zeca Pagodinho, aquela música Já Tive Ai, Mulher. que Sim, legal. Aí trouxe várias mulheres dançando. Foi muito bacana, uma live top que a gente fez. E aí estamos também começando. Caminhando com A isso. minha linha de maquiagem, ela é um bebezinho. É isso que eu ia te perguntar. A de cabelo tem quanto tempo e a de maquiagem tem quanto tempo? O ré, ele já tem mais de 2 anos. Aham. Então a gente já tá mais estruturado. A gente Sim. tem loja física, a gente tá entrando em outras lojas agora. Perfeito. Agora, aqui. Aham. Aí A linha de maquiagem. aí a linha de maquiagem, ela tem um ano e pouquinho. Aham. Então Assim. tá começando Sim. agora. A gente começou. tá E por que você começando começou agora. pelos batons? Era algo que te Porque encantou? assim, não, é porque a maquiagem em si, aí na parte mais técnica Aham. mesmo, né? Cara, um item que nenhuma Exato. vai ficar é o batom. Concordo. É, Concordo. Então, coisa ele mais politizada ali, todo mundo pelo menos vai passar algum batom. desses tons que você fez. O batom Nem que seja você gloss. compra. Batom Aham. você tem Exato. 1, 2, 3, 4, você tem um monte. Aham. E aí, pra mim ir lá pra uma sombra, uma paleta de sombra, aí você já tem que ter Entendi. um outro esquema, Aham. assim. Aí tem gente que tem uma paleta e ela vai se resolver com aquela paleta Aham. dela. Sim. Então, em questão estrategicamente de vendas, eu escolhi Começou começar pelo com os batom. batons. Lindo. Me fortalecer como marca Aham. com os batons. E daí em diante, a gente começar a lançar outras coisas. Perfeito. E a Entendeu? linha de batons não está à venda em lojas físicas ainda, está Não, no site. Site. Saracosta.com. Não, site tem um link. Quando vocês foram... Vai Então a gente colocar. vai deixar. A o gente link. vai deixar o link na descrição. Tem o Você link. manda pra gente que a gente É. vai deixar o link aqui na descrição. Já clica, já compra. Porque realmente eles são muito bonitos, muito bonitos. Eu Já vejo quero as lives receber. da Sara, eu vejo ela se maquiando, eu vejo as pessoas. Sim. É muito encantador, assim. Eu acho que você jamais lançaria algo que não fosse a sua essência. eu acho que é isso que a gente traz, né? Tipo assim, é muito bom você Não, e ter eles a são sua, lindos, a a sua embalagem, independência tudo. financeira, Aham. ganhar dinheiro e tal. Mas eu acho que melhor ainda é você ter um retorno de pessoas que compraram a minha marca pela história Sim, de todo. sim. E porque ela também quer viver Sim. essa Aham. transformação, Sim. sabe? E é de qualidade, porque eu tava vasculhando alguns dos Ah, comentários posso te ali, contar? enquanto vocês mostravam, a moça Ó. comentou assim: gente, tá acabando e não estou conseguindo finalizar a minha compra no site. Socorro! Olha, Tipo assim, pelo amor de Deus. Quando eu comecei a fazer os batons, eu fui pra fábrica, eu levei só Dior, Aham. Givenchy. São os batons que eu mais gostava. Aham. De textura, cores e tudo. Então, eu só levei marca muito top, assim, Aham. pra gente conseguir tirar o melhor. Perfeito. E com um preço de R$29,90. E tem Black Friday, tem traieira que a gente faz de Que promoção. legal, perfeito. gente. Sai Super até acessível. mais barato. Super acessível. Acessível. Sara, eu acho que, sinceramente, pode não ter sido até uma estratégia de marketing, mas eu acho que a sua essência te fala assim, eu quero que todo mundo seja assim, sabe? Eu quero que todo mundo tenha oportunidades, eu quero que todo mundo Sim. cresça em relação... Não sei se é nem consciente ou não, mas eu tô sentindo que você tá olhando de um modo muito global, assim, por tudo que você viveu, É assim. meio que utilizando de É. todo o trajeto, que nitidamente não foi fácil. Exato. Pra que ela conseguisse transparecer. Tipo, não é uma coisa que você vai falar, não, criou só por Aham, criar, né? exato. Tipo, aí vamos só faturar ou qualquer coisa nesse sentido, entendeu? Eu sempre, assim, meu marido hoje é meu empresário, cuida Aham, da parte aham. burocrática.
burocrática da empresa. E eu sempre falo, cara, eu tenho um foco, assim, e eu não posso sair do meu foco. Já aconteceu, porque, assim, olha, eu tive todos esses problemas que eu tive, superei, graças a Deus, hoje, né, minha vida... Mas, assim, eu tive outros problemas. Com certeza. Lógico. Porque a vida é assim. É o processo que a gente falou. Exatamente. Não acabou ali, pronto, Quando fim. você entende que os problemas virão Aham. e que você vai ter momentos difíceis e que você vai ter... Cara, parece que quando você se conscientiza disso Concordo. e que... não é porque tá bom agora que vai ser contínuo. Então, tudo que, né, passa. Com certeza. As coisas boas e as coisas ruins. Sim. Por isso, aproveita ao máximo. E quando você estiver nas ruins, também saiba que você tá ali, você tá aprendendo alguma coisa e dali você vai sair mais forte, dali você vai sair mais inteligente, Sim. dali você vai sair... Por exemplo, eu passei por uma situação 1 ano e pouco atrás, onde, cara, eu me decepcionei, aconteceu algumas coisas e que eu parei e falei, eu quero viver esse processo. E senti ele. E ali eu me vi aprendendo muita coisa e olhando para trás e falando, isso aqui eu não faço mais, não. Sim, sim. Eu posso errar de outras formas, pode acontecer outras coisas, mas isso aqui não. Eu sou uma pessoa de poucos amigos, eu sou uma pessoa que eu acho que a casa da gente é um lugar muito sagrado. Eu não acho que todo mundo tem que ir na sua casa. Com certeza. Eu não acho que todo mundo tem que saber dos seus segredos, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Eu acho que a casa da gente é um lugar que você tem que saber. Eu sou assim, se você vai na minha casa, você pode saber que você é uma pessoa privilegiada. E eu sinto que se eu vou na casa de alguém, eu sinto também esse privilégio. Com certeza. Porque eu não me importo com o volume de pessoas. Eu tô pouco me ligando. Eu sou tão feliz sozinha. Eu e o Vitor viemos falando, e eu, Vitor... Porque hoje a Valentina tá bem apegada comigo uns dias, né? O Vitor, pode acalmar a mãe. Daqui a pouco, ela vai amar quando você sair. Você quis dizer o que com isso, rapaz? Você gosta quando eu saio? Eu falei, não gosto, não. Eu amo. Mas que eu fico sozinha em casa, né? Tá aprendendo a ficar sozinha. Eu amo. Eu coloco meu som alto. Ele ama cozinhar. Eu vou pra cozinha, eu sujo as panelas, ninguém me xinga. Eu fico de cueca pra se pra brava. Aí eu falei, então tá bom. Ele falou, pode acalmar que daqui a um tempo ela vai estar assim. E eu sempre gostei muito mesmo, também de ficar sozinha. Eu amo ficar sozinha. Cara, eu amo. Agora, hoje eu não tenho esse... isso pra mim agora é um artigo de luxo. Mas calma. Sara, aí eu vou falar assim, mas calma, Sara, vai chegar o momento. Já você vai ficar sozinha. Tá entendendo, Sara? Calma, Vai chegar Sara. o momento. Fica tranquilo. sozinha. Eu larguei minha mãe lá em casa, foi igual o síndrome do ninho vazio. E olha que eu larguei mais 2 ainda, não saiu todo mundo. Então calma que vai chegar seu momento. Eu fico E assim, você vai ficar gente, novamente. Eu adoro ficar sozinha, ter um momento só meu. Não, vai chegar, sem Sara, vai ninguém chegar. e tal. E aí, quando você aprende a gostar da sua companhia, a gostar de você, não é número de pessoas. Então, por exemplo, eu curto muito a minha família. Então, todo sábado, todo domingo, tem um churrasquinho lá em casa. E só nós. E não precisa de gente. Não precisa. Eu aprendi a viver assim. Sim. Então, eu comecei a peneirar muito mais as minhas amizades, sabe? Então, não quero volume. Eu quero pessoas que gostam de mim de verdade, que eu sinta verdade, que... aquelas pessoas que me criticam com amor, né? Que estão ali para falar a verdade comigo, sem agressividade, mas que me amam e falam. Eu amo estar com a minha mãe, sabe? Ter o privilégio de estar com a minha mãe. Minha mãe tá viva, minha mãe passou por um Covid. Minha mãe ficou quase 20 dias numa UTI. Minha mãe quase foi entubada. Nossa. Então, nós passamos por um momento muito difícil. Então, ter o privilégio de ter minha mãe, da minha mãe poder curtir os netos. Isso, pra mim, é maravilhoso. Sim. Eu não quero mais que isso. Isso é maravilhoso. E às vezes, as pessoas... Esses dias eu tava vendo um documentário de uma mãe, assim, nem vou falar, mas assim, a mãe fazia umas coisas com os filhos para chamar atenção, porque ela queria que as pessoas tivessem dó dela, ela queria que as pessoas estivessem ali, a pessoa não consegue ficar só, sabe? Com a própria companhia, gostar de si, gostar do filho, gostar do um todo. E fazer com que isso seja bom. Sim. Porque
aí também tem um outro lugar. O meu ambiente de casa não é bom por um acaso. Você trabalhou para que aquilo fosse bom. Eu pago um bom. preço Com certeza. para viver bem com o meu marido, para viver bem com os meus filhos. Eu pago um preço para isso. Não é nossa vida, porque tem gente que fica lá no Instagram olhando, pensa, nossa, a vida de fulano é muito melhor que a minha, do marido da fulana é muito melhor que o meu. A casa do fulano tem uma alegria que a minha não tem. Mas você tem feito o quê? Porque nada cai do céu. Por exemplo, para fazer um churrasquinho, tem que ir lá comprar carninha. Para fazer o Natal, você tem que ir lá comprar a bolinha de árvore para piscar. Não acontece por um acaso, entendeu? A de ninguém, né? A de ninguém. Então, você tem que fazer com que as coisas sejam boas. Então tá só eu, meus filhos hoje, vou pôr uma musiquinha, eu vou fazer um negócio, não tem dinheiro para fazer muita coisa não, mas eu vou fazer o que dá. A gente fala essa coisa, que a grama do vizinho às vezes é sempre mais verde, mas o que você está fazendo pelo seu jardim, né? Exatamente. A grama do vizinho, mas o que você está fazendo pelo seu jardim? Eu tô pensando nisso desde a hora que ela citou aquela questão da mãe dela. Eu acho que, em resumo de toda essa história que ela contou aqui pra gente, de superação e, enfim, sobre você realmente tomar atitude, né? Quando você falou daquela questão da sua mãe, aí na hora eu ia até comentar, mas passou, tipo, que nada cai do céu. Né? Então não adianta você chegar, orar e não fazer, né? Não adianta você chegar e pedir e você não correr atrás, não adianta você querer melhorar e você não tomar uma iniciativa. E teve várias vezes isso na sua história, entendeu? Tipo, deixa eu quero, eu posso, mas espera, não vai cair do céu. E quando eu te falei do remorso lá atrás, e que quando o pai do Vitor faleceu, a gente estava brigado, isso também foi um gatilho que eu trouxe para mim. E hoje, eu tirei de mim o orgulho. Eu era muito orgulhosa. Tipo, de achar que eu não teria que ir atrás, que quem tem que vir atrás aquela coisa, aquele jogo e tal. E hoje eu entendo, cara, que não tem isso. Hoje, por exemplo, às vezes meu marido me faz um ódio mortal, assim, que eu tenho vontade de torcer o pescoço dele. E às vezes eu tô certa, mas aí não é questão de estar certa. Quando eu olho que a gente tá assim, eu falo, cara, não compensa tá assim. Aí esse dia ele tava bravo comigo, mas tava bravo comigo porque eu falei umas coisas. Aí ele acordou de manhã, ele treina, gosta de academia, né? Aí era sábado e ele gosta de fazer ele adora um churrasco, né? Então todo sábado ele tá lá, domingo e tal. Aí eu não tinha nada pra puxar, né? Falei, eu tenho que puxar um papo com ele tá nervoso. Tá bravo. Aí eu mandei assim, amor, traz asinha. Já puxou o papo. Traz asinha. Gosta de churrasco, pediu pra asinha e já puxou o papo. Eu gosto daquela tulupi, como chama? Tulipa. Tulipa, que é o meio da asa. Sim. Ai, meu Deus, espera aí, produção Ana. tá avisando que falando de tulipa. Falando de não é tulipa, não. falando em churrasco, falando em comida, né? Olha que delícia. Mais uma vez. Desculpa, tá pra Sara. Tá? Você viu? Eu tentei fazer um movimento intencional aqui. É pra mim, ele me tá pediu. vendo? Mentira, essa é a nossa parceira oficial. Top. A Showcake é Isso aí é maravilhoso, tá? Nossa, isso é uma delícia, viu? perfeito. Tudo é maravilhoso da Showcake. Não vou te dar. Mas assim, esse aí tá escrito até aí um negócio que é assim, impossível comer só um. É verdade. A Carol Ana. não mentiu, não, é impossível. É impossível comer um só. Olha que delícia, Impossível Sara. comer um só. Carol, Showcake, mais uma vez, muito obrigada. Eu e a Ana vamos nos deliciar. Eu vou Nina, esse é mesmo. meu, tá, Nina? Vitor, esse é da mamãe, que Sara. maravilha, delícia. Obrigada. Quero que você se delicie. Ela vai no japonês como de sobremesa. Vai hein? de sobremesa, com certeza. Eu vou comer à volta. Perfeito. Como de sobremesa. Mas é isso mesmo. Puxou o papo com o marido, comidinha, menina, resolvido. aí ele compra essa tulipa temperadinha, assim, ai, nossa, fica muito boa no churrasco. E eu falei, cara, eu acho que não tem. Então, É o momento de eu puxar um assunto aqui agora. Quando você faz raiva numa pessoa e depois você volta, tipo, como se Nada tivesse tivesse acontecido. Aí eu, amor, você traz a tulipinha lá, a asinha pra mim e tal. E que ele não me respondeu, não. Ele tava bravo. Mas trouxe a tal. tulipa? Filha, chegou com Parou, as né? tulipas, já ligou a churrasqueira. Isso. Eu já fiz os negócios. Os drinks. Eu coloquei um biquíni pra ficar bonita. Ixi, e aí lá foi. Tudo resolvido. Então, eu acho que isso é importante Sim. dentro de uma relação quando você deixa o orgulho de lado. E aí você fala, cara, não é esse negócio de ter razão ou não. Existem algumas conversas, brigas que necessitam ter, que elas são necessárias. Só que eu vejo, assim,
assim, principalmente mulheres, briga demais, gente. Tem mulher que briga por causa de um copo, por causa do negócio, por causa do negócio, por causa do telefone, por causa do negócio. Então, tipo assim, é umas brigas. É quando vai conversar sobre uma coisa séria, já tá tudo exato, já tá tudo muito desgastado. Entende? Então, hoje eu realmente priorizo assim, isso aqui é sério. Então, isso aqui a gente precisa conversar. Sim, é verdade. É verdade. Agora, aí eu fui chata num dia, outro dia, Tulipa, vamos fazer isso aqui, vai ser chato. Vamos assistir uma série, vamos fazer alguma coisa. Aí acabou. A gente nem tocou no assunto pra te falar a verdade. Sim. É isso mesmo. Tipo assim, não foi uma coisa que a gente voltou, ontem, né? Não, acabou, vamos embora. É um trabalho mental que eu recomendo que todas as mulheres façam, todos os seres humanos. Em todos os de tipos viver a vida com mais leveza, com mais valor, as coisas que realmente importam, com os momentos que às vezes parecem tão pouquinhos, mas são essenciais, porque eu acho que é isso, a vida tem que ser mais leve, tem que ser mais tranquila, mais sossegada, porque, não, gente, chega de coisa... Nossa. Chega de dificuldade. Já tá tudo muito difícil. Se você ainda se encarregar de dificultar a sua própria vida, é só ladeira abaixo. É isso mesmo, Sara. Ai, que delícia conversar com você. Foi bom. Não A história pode dela deixar, foi, a gente vai. a história dela foi super inspiradora. Agora eu quero ir na casa dela tomar o drink. Ai dela, hein? Ai dela, se ela me enganar com esse drink. Se ela não convidar a gente, porque ela não se sentiu bem, hein? Eu faço um gin. Tudo. Caeta, eu quero a tulipinha também, que a gente também gosta, tá? Eu sou cervejeira. Então, assim, Perfeito. adoro, gente. E assim, antes da gente finalizar, a gente gosta de pedir pra convidada pra... Apesar de que teve em vários momentos você mandando vários recados aí, mas um recado, um conselho, uma frase para as mulheres que estão nos assistindo, que, enfim, né, uma coisa genuína aí da sua parte. Eu acho que um ponto é goste de você. Legal. Acredite em você. Por mais que o cenário não esteja favorável, tenha calma com o processo. Sim. Vai passar. Vai passar. E eu acredito muito na fé de que Deus sabe todas as coisas e Ele pode todas as coisas. Então, não deixa a sua fé de lado. Apesar, às vezes, o barco tá ali passando, né, por uma forte turbulência no mar. Mas a gente sabe que Deus, quando tá no negócio, filha... É tremendo, tá? Sim. Quando Deus está no negócio, é tremendo. Então, Deus pode transformar a sua vida. E transformar como transformou a minha. Se eu sou a mulher que eu sou hoje, se eu me tornei tudo isso que eu tenho hoje, eu devo a Deus. Com certeza. Que foi Ele que me deu força. Com certeza. Então, não desista de você, não desista dos teus sonhos e lute. Porque, como eu falei muito aqui sobre depressão, cara... Peça ajuda. Cuide de você. Queira estar bem, sabe? Queira. Coisas pequenas. É se arrumar, cuidar da sua autoestima. É passar um batom. É sair, é tomar um ar. É ir num médico. É fazer uma terapia. É conversar com alguém. É colocar uma música. É se divertir de alguma forma. Mas busque ficar melhor. A vida tem muita coisa boa pra gente. Muita coisa boa pra gente. E pra vocês, né? Eu desejo tudo de melhor. Muito Sara, que delícia. Que gostoso. Obrigada pelo convite. Foi ótimo. Nossa, foi um prazer enorme, Sara. Eu acho assim, eu tenho certeza que pra gente foi bom. Tenho certeza pra todo mundo que ouviu foi muito espetacular, sabe? A gente vê as pessoas de um lado da rede, a gente fala muito isso aqui, eu falo muito com a Aninha isso, que a gente vê as pessoas do outro lado da rede, é aquela coisa, acho que a vida de todo mundo é perfeita, que só a nossa que não e não. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, e a dificuldade, e eu costumo muito falar isso, é uma frase que eu falo muito no coach, assim, uma dando a mão para outra, e assim, um problema de talvez a sua fala agora fala assim, poxa, eu passei pela mesma coisa, sabe? Exato. E a pessoa se sente muito sozinha naquele universo, sabe? Então, você falando das suas dores, você cura a dor do outro, às vezes, com sabe? toda certeza. Você ajuda, você dá essa mão, e a gente aqui se colabora. E até, para finalizar, para finalizar, não crie tanta expectativa nos outros. Porque talvez a pessoa tá ali deitada esperando alguém fazer algo por você. Exato. E às vezes você vai se decepcionar porque talvez sua mãe não faça. Talvez o seu pai não faça. Sim. Talvez o seu irmão não faça. Talvez seu marido não faça. Porque a responsabilidade da sua felicidade e da sua cura e do seu bem-estar, ela é 100% sua.
Então, tira totalmente a responsabilidade do outro. E lute por você. Não espere nada de ninguém. Tudo que vier de bom é muito maravilhoso. Mas não espere. Perfeito. Faça a sua parte. Não, foi profunda e fechou com chave de ouro. Foi um prazer te conhecer, foi um prazer ouvir sua história. Já vou dar aquele follow lá no Instagram Vitor, pra eu vem ficar cá, seguindo Vitor. todo Vamos mundo. chamar o Vitor, vem cá, Vitor. Chama o Vitor aqui pra dar Vitor dar um tchauzinho, aparecer, né, do lado da mãe dele. Já. Olha que lindo. Olha o tamanho. Não, gente, ele tem câmera 13 consegue pegar. anos. Olha o tamanho Vamos ver. desse Conseguiu rapaz. pegar? Abaixa, Vitor. Abaixa, Vitor, Vitor. tem que Abaixa, abaixar, que a abaixa, câmera é abaixa. fechada na gente. Vitor, Perfeito. sua história é linda. A história da sua família. Mas abaixa, Vitor. Abaixa. Abaixa, Vitor. Abaixa pra você aparecer, porque senão a câmera não pega. Aqui, e que linda, sabe, assim, a sua história. Vocês juntos, no amor, vocês vão vencer e vocês já venceram, Vitor. Arrasadores. Você é muito lindo, muito grandão ele. Nossa Senhora. Gente, tem condição? Foi perfeito e um prazer receber vocês dois, gente, de verdade. Obrigada. Vamos pro japonês. Vamos pro japonês. Nós estamos acabando, Vitor. Já vai pro japonês. Obrigada, E é pessoal. isso, galera. Até o próximo gente. podcast. Obrigada, pessoal.